2 de março de 2025, Hollywood. Todo o Brasil vai estar de olho na maior premiação mundial do cinema, o Oscar. E não é à toa. Fernanda Torres e o filme Eu Ainda Estou Aqui disputam 13 estatuetas. Mas quem realmente vai brilhar é Eunice Paiva, a mulher que é retratada de forma inesquecível por Fernanda e que merece ter sua vida contada. Eu sou Beto Ribeiro e este é o super especial Caso Comentado e Dica de Filme. Olá, sejamos todos... Opa, quase caí aqui. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Deixe venha comigo até o final desta conversa, que muita gente tem pedido para eu falar sobre o filme Eu Ainda Estou Aqui. Eu não tinha a menor dúvida de que o filme é de excelência inquestionável, uma vez que você tem o elenco que tem, a direção que tem, os produtores que tem, mas também, quando você chega ao Oscar, aí você não tem mais o que discutir, né? Porque ali é a tal da meritocracia. Então, se chegamos lá, na terra do Tio Sam, é porque o filme tem relevância, inclusive, de qualidade técnica, de história e de tudo mais. Eu conheço a história da Eunice Paiva, do Rubens Paiva, até por conta do Marcelo Rubens Paiva, que é um autor, um escritor que eu admiro muito desde o começo da minha adolescência. Feliz Ano Velho eu tenho uma lembrança de Feliz Ano Velho ser o primeiro livro que eu compro porque eu quero ler. Eu venho de um colégio que obrigava a gente a ler muito, pelo menos acho que eram 1 ou 2 livros por bimestre, e isso fez bem para mim, eu passei a gostar de leitura. Para outras pessoas isso ficou enfadonho e muita gente se afastou da leitura. A obrigação às vezes é um problema. A obrigação, aliás, eu não gosto dela como parte da vida. No caso, eu me lembro do Feliz Ano Velho ter sido um dos primeiros livros que se não foi o primeiro, porque o livro é lançado em 82, e eu lembro de ler ele em 85, 86. E eu me toquei muito com a história do Marcelo Rubens Paiva, apesar de ele já ter falado várias vezes que não é um livro autobiográfico, mas foi um livro muito falado. Então eu tenho um carinho de lembrar de uma época em função do livro, em função do Marcelo Rubens Paiva, de ter me dado aquelas horas de leitura e de entender a vida do outro. Então, assim, o próprio universo do Rubens Paiva, eu gosto muito de história, e esse é um tema que eu pensei muito se eu falava ou não, se ia trazer aqui como comentado ou não, porque quem me assiste sabe que eu não gosto de falar sobre política. Não que eu não entenda de política, não que eu não me interesse pelo assunto, mas pelo contrário, a política faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. É que nós vivemos tempos muito difíceis, tempos bicudos, onde as pessoas brigam por outras pessoas, e não por ideais e nem por pensamentos, e nem não se argumenta, não se conversa, não se discute, apenas se briga. E eu não gosto de briga, eu realmente... Olha, sinceramente, é uma coisa assim, vai ficando velho, coisa que eu menos quero. É perda de tempo, é perda de energia, é perda de saúde, é perda de mente, é perda de tudo, principalmente de tempo, e o tempo é uma coisa muito escassa hoje em dia. Então, o que eu quero te propor aqui, quando eu assisti ao filme, eu ainda não terminei de ler o livro, eu queria ter lido todo o livro para poder ver o filme, mas por conta do tempo mesmo, acabei indo assistir. E eu saí fascinado pela história de uma mãe, fascinado pela história de uma mulher, fascinado pelo momento histórico em que o país vivia lá na década de 1970, então a minha proposta aqui é que a gente não entre em atrito, se é direita, esquerda. Gente, eu vou começar do zero aqui, a minha opinião, apenas. Eu não gosto de ditadura, seja de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. Eu prefiro conviver democraticamente num ambiente que eu não tenha votado na pessoa que lá está, mas ela foi escolhida por todos, e conviver, porque os diferentes é necessário, a gente tem que conviver com diferentes. Eu não gosto, e eu acho que quando se fala de tortura como instrumento de poder, instrumento de justiça, entre muitas aspas, eu também não tolero, seja de direita, esquerda, de cima, de baixo. Tortura não pode ser aceita por ninguém, por absolutamente ninguém. É o pior do desumano.
Porque o torturador nada mais é do que um sádico. E você dá para um sádico o poder de ele ser e exercer o que ele gosta, ele vai exercer tudo o que ele mais quer. Principalmente o seu podre e destruidor poder em cima de alguém que está subjugado, porque a ele foi dado a chancela de que ele ou ela pode ir lá e destruir as pessoas. Então, a partir desse princípio, que eu realmente... mas não é porque foi... Que nem eu ouvi de pessoas falando na época do caso Evandro, quando o grande Ivan Mizanzuki trouxe o caso Evandro e colocou no mundo a história toda daqueles 7 inocentes colocados como bruxos e bruxas de Guaratuba. E eu ouvi gente falando, não é porque ele foi torturado que ele não falou a verdade. Não. Mesmo se a verdade tivesse falado. Você não extrai a verdade da tortura. Porque o torturador, ele faz você falar o que você quiser, o que ele quiser. Então, você não pode aceitar a tortura. Ninguém pode, gente, pelo amor de Deus. Não vamos, a gente fala de crime, a gente fala de morte, a gente fala de dor, a gente fala de tristeza, a gente fala de saudade, a gente fala de justiça aqui dentro do canal. Então, eu fiz todo esse preâmbulo inicial porque eu não quero, de verdade, que se entre, principalmente em comentários, isso, aquilo, blá, 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 numa discussão de que foi bom na ditadura, não foi bom na ditadura. Olha, sinceramente, a minha opinião política das pessoas, eu vou dizer claramente, a mim não interessa. Eu não converso mais sobre política nem da minha família. Então, sinceramente, não é aqui o fórum. Aqui eu vou falar sobre um filme que vai mostrar, que vai abrir as portas do que pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer estrutura cultural, de qualquer nicho da sociedade. O que é o ainda mais assustador, e o mais importante, para que todo mundo se perceba, uma possível vítima. Depois de tudo isso, tentar pegar meu óculos que eu deixei longe, depois de tudo isso, eu não vou... gente, não é questão de spoiler, é história, é um filme baseado na realidade. Inclusive, assisti a ótima entrevista que o Marcelo Rubens Paiva deu no Roda Viva, onde ele fala claramente que todas as cenas que a gente vê no filme foram extremamente detalhistas no que aconteceu naquele período. Então a gente vai ver momentos que podem se estranhar, a gente tem um imaginário, né? Principalmente naquele tipo de família que eu vou trazer agora, como agiram os agentes da ditadura militar, que até então era exercida no país, que começou em 1964, terminou em 1985, 21 anos de ditaduras com 5 presidentes militares, ditadores, e como você fica, se entrar na casa de alguém, né, vai revirar e vai jogar tudo pro alto, vai bater. Não, principalmente ali onde eles moravam, eles são inteligentes. O torturador, o sádico é muito inteligente, ele não vai fazer o mal na frente de quem pode denunciá-lo, inclusive. Porque até mesmo em ditaduras, você cria regras e normas. E nenhuma coloca a ditadura, a tortura como ferramenta. Então, tudo que se foi feito durante os governos militares, se utilizando do DOPS e do ICOD, que eram, não vou entrar muito nisso, que eram 2 formas de poder paralelo, tanto civil quanto militar, para caçar comunistas, aquilo, eram grupos escondidos do Estado. Existia um Estado dentro dali. Então, a ditadura também, para TSP, porque ninguém aguenta, sabe, né? No caso, aqui, vamos começar eu vou me embronhar muito com o filme, tá? O filme é o Ainda Estou Aqui, que está concorrendo a 3 Oscars, Oscars de melhor filme, agora dito, de língua estrangeira. Eu acho que é isso, porque agora é filme de internacional. Eles mudam os termos, eu não entendo muito bem por quê. Mas ok, então, tá melhor filme, para mim, a época era agora internacional, sei lá o que. E a Fernanda Torres como atriz. Se o filme sair com as 3 estatuetas, é merecidíssimo. Eu já assisti a quase todos, eu estou trazendo eventualmente aqui mais no Dica de Séries Flash, os filmes de Oscar. Até porque eu acho que é bom, porque todos eles falam do comportamento humano, que é o que o canal tem como cerne máximo mesmo. De tudo que eu assisti, de todas as atrizes,
A Fernanda Torres é a que, por mérito, é dela. Ela desbanca Bom, a Carla Sofia não vai ganhar dinheiro nenhum, acho, né? Porque de tudo que... O real dela entrou na ficção e a moça lá, que está até bem no Emília Pérez, ela não vai... Eu acho muito difícil ela ganhar. A Wicked, eu assisti, vou falar dela, mas assim... né? Não dá. A Nora, a atriz está excelente, mas, assim, o diferente... E a Demi Moore, eu já falei de substância, a Demi Moore, pra mim, eu amo a Demi Moore como uma estrela, tal, não sei o que lá. Não, se derem um Oscar pra ela, porque ela é americana e tem muitos anos de carreira, foi a atriz já mais bem paga, e aí é pelo meritocracia do conjunto da obra dela. Muito difícil o Oscar dar melhor atriz para estrangeiras. Então, agora, que a Fernanda Torres é a melhor atriz destas 5 concorrentes, não dá. Quem entende um pouco, eu entendo, eu venho desse universo, é indiscutível. O trabalho de atriz que essa mulher fez, bom, Fernanda Torres, né, amor? Eu sou fã número 0 dela há anos, assisti a todas as peças dela, Orlando, na década de 90, no Tuca, vi quando ela chega pelada ali, porque tem um porquê, assisti The Flash and Crash Days, vi com a mãe, que eu não entendi nada da peça, mas assisti lá atrás, na década de 90 também. Vi a peça que ela fez com a Debra Bloch, que ficava um homem, coitado, jogado ali o tempo inteiro na peça, mas as duas fantásticas. Vi o Casa de Budas Ditosos, assisti a todos os filmes, estive com a Fernanda Torres, foi um privilégio meu durante o lançamento do Saneamento Básico. Eu tenho amigos que fazem parte do elenco e me chamaram para ir na premiere. Fui encontrar com eles no hotel, para do hotel ir para o cinema, e eu fui ao lado de Fernanda Torres, na van, conversando com ela, e me diverti. Assisti ao filme muito próximo dela, me diverti e nunca mais a vi assim socialmente. Ela é, pelo menos onde eu a vi, ela é exatamente o que todo mundo acha que ela é, só que 3 vezes melhor. Inteligente, divertida, culta, simples e uma excelente atriz. Então aqui eu vou me costurando às vezes. Mas o filme traz a história é focada na Maria Lucrécia Eunice Faciola Paiva, ou Eunice Paiva. Ela tem muitos nomes, o que mostra, inclusive, era muito comum em famílias abastadas, paulistanas. Ela é de São Paulo, ela nasceu em 7 de novembro de 1929, ter esses nomes grandes. Maria, principalmente, ou Ana, porque tem a ver com Cristo e tudo mais. Então você percebe que no nome dela ela já traz uma estrutura social da família onde ela nasceu. O filme, você vai entendendo aos poucos quem é essa mulher, e principalmente entendendo aos poucos o que aconteceu com Rubens Paiva. Eu acredito que foi muito bem pensado pelo roteirista e pelo diretor, que é o Walter Salles Jr. Aliás, está tudo dele. O Terra Estrangeira, para mim, é o melhor filme que ele já fez, melhor que Central do Brasil. E é com a Fernanda Torres, e é em preto e branco, e é deslumbrante. Walter Salles Jr. Então, eu achei interessante que você vai, junto com a Eunice, descobrindo quem é o Rubens Paiva, o porquê de ele ter sido preso, o porquê de o exército ter procurado por ele. Ela não sabia, ela não vinha. Por quê? A Eunice Paiva, ela vem de uma família abastada, eles não eram, era uma classe média alta de São Paulo. Tanto que ela, não se fala disso, por exemplo, no filme. Eu vou trazer coisas dela que não sei porquê, mas não se trouxe. Ela se forma em letras. Parece que ela falava muito bem francês e inglês, inclusive, pela Universidade Mackenzie, aqui em Higienópolis, em São Paulo. Inclusive, é a mesma universidade onde o Rubens Paiva vai se formar como engenheiro. Então, ela era uma mulher muito diferente já do seu próprio tempo, onde você tinha a educação, a carreira, um diploma como uma estrutura necessária. Muitas vezes, mulheres que vêm de 1929, que nascem ali, elas eram preparadas para serem donas de casa. Mas ela vai se tornar essa dona de casa com seu diploma, porque, inclusive, quando ela conhece o Rubens Paiva, eles casam e eles têm 5 filhos. Então, ela vira uma mãe. Ela vira uma mãe, que para mim é uma das profissões mais nobres e difíceis de serem exercidas, uma vez que elas são a dona de casa é poucamente reconhecida, né? E ela, então, ela se municia desse papel de mãe, de esposa, de dona de casa, e vive com o Rubens Paiva. Eles moravam, inclusive, em Higienópolis, quando estavam em São Paulo. No último governo democrático, antes
da ditadura, antes de 64, a gente teve uma última eleição que elegeu Jânio Quadros como presidente e o Jango Goulart como vice-presidente. Era uma eleição, para vocês entenderem, não sei se vocês sabem, você não votava na chapa presidente e vice, você votava no presidente e no vice. Então eles elegeram um homem de direita e um homem de centro. O Jango, eu só vou falar, o Jango não era comunista, não vai entrar nessa história, prometi. Então, quando se elege o Jânio e o Jango, você já tem uma chapa estranha, porque você tem um governo meio, né, não se conversavam assim. E o Rubens Paiva foi eleito deputado federal nessa época. Ele foi uma pessoa bastante atuante dentro do Congresso, participou de CPIs colocadas à época, blá, 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 blá. Quando o Jango renuncia, daí vem o Jânio renuncia, o Jango entra e vem a ditadura e dá o golpe e tira o Jango e entra o Castelo Branco como presidente militar, ele então vem um primeiro ato institucional, número 1, que caça os mandatos dos deputados. E ele é cassado, o Rubens Paiva é cassado, ele se exila, ele se autoexila, ele vai embora, porque ali já começava uma perseguição política. Ele vai morar na França, ele vai morar não sei onde mais, mas isso é uma coisa de 8, 9 meses. Para se proteger, e proteger inclusive a sua família. A Eunice Paiva, a família, poucos sabiam dos ainda enfronhamentos políticos que o Rubens Paiva tinha. Quando ele é cassado, para a família, ele para de falar de política. Sendo que ele, inclusive, uma coisa que é muito interessante no filme, não revela isso, mas quem sabe um pouco, e se você pesquisar vai descobrir ainda mais, o Rubens Paiva é filho de um homem muito rico, um fazendeiro do interior de São Paulo. Esse homem, o pai do Rubens Paiva, ele inclusive é eleito, em 1968, se não me engano, a prefeito dessa cidade, pelo Arena, que era o então partido ligado aos militares, à direita. O Rubens Paiva, ele era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Não era do PCdoB ou PCB. Não tinha nada de comunista no partido dele. Aliás, ele não era um homem comunista, ele era um homem, inclusive, ele tinha dinheiro, muito dinheiro, por sinal. Ele era um homem rico, não é? Ele morava onde vai morar. Bem que o Leblon, vou falar. Então, quando ele é exilado, e ele se autoexila, ele fica poucos meses e volta para São Paulo. Tem um enfrenhamento, ele estaria indo para não sei onde, ele desce no Rio, pega uma coisa interessante, parece que ele fala, vou comprar cigarro, e vem para São Paulo, chega de surpresa na família e fala, voltei, vamos viver a nossa vida. Voltar nossa vida e não tem mais nada a ver com política, ele era um engenheiro, um bom engenheiro, já trabalhava nisso, tinha uma empresa, falou, vamos fazer até uma coisa, vamos dar. Eles foram para o Rio de Janeiro, onde começa o filme. Uma coisa interessante do filme, tem uma atriz, eu preciso já trazer o nome dela. O nome dela eu fui buscar. E é claro que eu não sei onde mas, meu Deus, eu tenho uma coisa, aqui, ó, Pri Helena, que faz a Zezé, que é empregada doméstica. O filme, quando começa, você começa meio sem entender, porque é muita gente falando, são muitos personagens, são 5 filhos dentro de uma casa. Aliás, o menino que faz Marcelo Rubens Paiva é o ator pronto. Você fala assim, esse cara é o próximo Fábio Assunção, Antônio Fagundes, Tony Ramos, esse menino já é um ator. Esse menino é uma coisa. Diferente do Central do Brasil, quando você assistia, você fala, esse menino não é ator, tá aí, estão tentando fazer dele ator. O garoto é um super ator, maravilhoso. O menino que faz o Marcelo pequenininho. E aí, o que vai acontecer? Quando você entra, começa o filme, essa atriz, a Zezé, que faz essa Pri Helena, ela chega pronta, parece que ela está em 1970. E ela, você entende a dinâmica da casa por essa atriz. Ela está tão perfeita em tudo, já no jogo de cena com os atores, com os personagens, que eu agradeço. Ela foi meu guia de entrada para casa. E a partir dali, eu me apaixonei por tudo. Então, parabéns para essa atriz, ela está excelente. Aliás, todos os atores estão muito bem. É um elenco muito bem escolhido. Fernanda Montenegro, você termina aos prantos, né? A atriz que fica 2 minutos e ela precisava ser indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Isso é lá na frente. Então, você entra no filme através desse momento, quando eles mudam para o Rio de Janeiro para terem uma nova vida. E eles vão morar numa casa no Leblon. Gente, no Leblon. Na Dias Ferreira. Se hoje é o metro quadrado mais caro do mundo, não era a mesma verdade à época. Tinha até
chamava-se de favela, uma comunidade ali perto. Isso tudo foi mexido depois. Ali não era ainda tão valorizado como era Flamengo, como eram outros pontos anteriores ali, Copacabana e tal. Talvez por essa, mas ele morava na esquina, de frente para o mar, numa casa. Nessa casa, a família se estabelece e fica e vai viver os seus anos felizes ali em 1970. O filme, inclusive, para mim, e eu tive que explicar, inclusive, para o Aru, que estava vendo comigo, o filme começa em dezembro de 1970. Não tem uma passagem, não tem um ano novo. Muita gente, eu ouvi no cinema, achando que ele tinha sido sequestrado pelo Exército em 1970. Não foi, foi em 71. Em 1970, ele já estava... Uma coisa que tem, que o Marcelo Rubens Paiva vai falar nessa entrevista do Roda Viva, e fica claro isso no filme. E a gente tem que entender os milagres de Deus. Tem aquela piada de tentar ser bem rápido. Tem um homem ali na porta da casa dele, passa o homem e fala, gente, sai daí que vai chover, vai cair o mundo e vai inundar tudo. Ele fala, não, confia em Deus, estou rezando. Aí começa a chover, ele sobe o primeiro andar, passa um homem de barco e fala, vem, João, vem, você vai morrer afogado, filho, vem. Ele fala, não, eu estou rezando, confia em Deus, estou comigo. Aí chove, vai pro telhado. Ele está no telhado, vem um helicóptero, joga uma corda e fala, João, sai daí, menino, louco. Vai morrer, filho, afogado. Ele, não, confia em Deus, Deus não vai me deixar morrer afogado. Ele morre afogado. Quando ele chega no céu, Deus fala assim, ele vira para Deus e fala, pô, Deus, confiei tanto, você rezei tanto, e você me fez morrer afogado? Ele falou, eu não te fiz morrer afogado, amor, eu te mandei um homem, antes da chuva, um barco e um helicóptero. Você morreu porque foi teu livre-arbítrio. Isso é muito interessante porque o Rubens Paiva já tinha elementos, pessoas avisando do risco que ele corria. Inclusive, tem uma cena muito boa que eu até peguei o nome inteiro, não fica tão explícito, é que eu conheço essa história. Tem uma livraria no Rio de Janeiro chamada Livraria Argumento, que eu amo, fica ali no Leblon. Uma livraria super tradicional, que aquele é um palco cultural. Se você for ao Rio, visita essa livraria. É uma livraria, mas ali grandes coisas aconteceram. É um cenário cultural brasileiro. Que lá tinha que ter uma plaquinha, ela tinha que ser tombada, essa livraria, porque ela tem história. Você pode fazer uma série chamada Livraria Argumento. Até o Manuel Carlos usava muito a livraria nas novelas dele, com toda a razão. E tem o casal da livraria, que é o casal Gasparian, que é a Dalva e o Fernando, que eles têm a conversa com o Rubens. Eles falam, estamos indo para a Inglaterra, venham com a gente. E o Rubens fala, não, imagina, tô ótimo. Precisa, ele vem com a gente. Ele manda a filha mais velha, porque ela já era a filha mais já com o olhar do que está acontecendo, eu quero, democracia. E ele não houve esse pedido de chamada. Ali foi um milagre, ele poderia ter ido, né? Isso em dezembro de 1970. Tudo vai acontecer em janeiro de 1971. Então você entra nessa casa, onde você tem conversas, tem muita música. Chega uma hora que você fala assim, bom, tá, uma novela das 7. Todo mundo feliz, é que eu sei a história, então eu sei o que vai acontecer. Então assim, o que é muito interessante, ele mostra uma família solar. Uma família que mora de frente para o mar, um menino que joga futebol com a garotada da praia e da comunidade, menino que corre para lá e para cá, que pega o cachorrinho da praia e vira o cachorrinho dele. Aliás, tem a história do cachorrinho tão triste, que é real. Marcelo Rubens Paiva pega um cachorrinho da praia abandonado, leva para casa, esse cachorrinho, inclusive, ele vai ser usado até pelos torturadores para se torturar ainda mais a família, quando depois de tudo eles ainda atropelam o cachorrinho do garoto. Para mim foram eles, não adianta. É uma tortura, o tempo inteiro. A família foi torturada durante muito tempo e o desaparecimento do Rubens Paiva é uma tortura eterna, né? Até em 2014, quando se descobre o que aconteceu com ele. Então, essa família está dentro desta casa, num dia a dia tranquilo. A Eunice é uma dona de casa, faz um soufflé, parece que é um soufflé de queijo muito bom. Vizinho entra, vizinho sai, os portões estão sempre abertos. Não se tem medo de assalto, não se tem medo de nada. É um lugar que está com uma segurança ainda existente no Rio de Janeiro. Você tem a presença muito forte do exército pelas ruas. Então, você está ali entendendo que aquela é uma família de classe média alta, vivendo seu dia a dia normal. Os meninos estão na escola, o Rubens Paiva está na empresa de engenharia dele, está inclusive construindo uma casa nova para a família, está tudo muito bem, todo mundo feliz, todo mundo ótimo. Até que um belo dia, o que aconteceu entre 20, acho que foi 19 ou 20 de janeiro, ou 18 de janeiro, não sei a data exata que acontece. Passa o ano novo, chega 1971, e um belo dia, onde está lá Eunice, preparando o almoço daquele dia, e é o que eu falei uma vez, a sua vida não vai mudar depois de um sonho premonitório, depois de um vento que vai passar e vai te trazer uma ideia. Sua vida vai mudar
às 9 da manhã, às 7 da manhã, ao meio-dia, de uma terça-feira comum. Não tem. De um domingo à tarde, de um sábado à noite. Não vai, não existe. A mudança das nossas vidas, a quebra que todo mundo passa por alguma, ela vem num dia absolutamente normal. E o mundo vai continuar normal e você não vai estar. Tem uma cena da Eunice, depois de tudo que ela passou, da prisão e tudo, que ela está na mesma mesa onde aparecem eles antes, olhando, o mundo continua igual, mas aquela família dela não mais. Por quê? Pegando já essa cena, que é muito, muito bonita, quando a filha mais velha vai para Londres junto com o casal da Livraria Argumento, passar uns meses, eles vão fazer sua última despedida, seu último jantar ali e tal. Nesse jantar, você tem as últimas vezes que a família sai junta, feliz. Todos os 5 filhos juntos, com pai e com mãe, com todo mundo tomando sorvete, todo mundo rindo. Eu acho que devia ser ali, esqueci, o Chaica, devia ser, mas é que o Chaica não existe mais. Ali em Ipanema, na Visconde de Pirajá, que era bem característico daquilo que foi mostrado. E ele vai ali naquela história deles, ficam ali num dia normal. Quando corta para a mesma mesa que o Rubens Paiva não está mais, que a menina mais velha está em Londres e que está todo mundo ali tomando sorvete, a Eunice para e vê o cotidiano dos outros igual. E o dela nunca mais vai ser. Então ela vê o casal de namorados namorando, o casal da família rindo, 2 amigas conversando, 3 amigos bebendo, e aquilo, assim, o mundo anda, o mundo gira ainda normalmente, e eu estou em outra rotação. E a gente se sente assim quando cai nesses divisores de águas da nossa própria existência. Mas dentro dessa casa, que está tudo sempre aberto, que está tudo sempre com cortina aberta, que o sol entra a pino, porque é Rio de Janeiro, Leblon, que o vento do mar, a brisa do mar entra em absolutamente tudo. Naquele momento, num dia qualquer, estão a Eunice e o Rubens Paiva conversando, parece que jogando gamão, mas era muito cedo, tudo bem, estavam jogando gamão às 7 horas da manhã, cada um com as suas vontades. Então os dois conversando e batem na porta. E, inclusive, a Zezé, a funcionária da casa, chega e fala assim, dona Eunice, tem uns homens, eles abrem a porta, eles falam, Rubens Paiva, a gente precisa conversar com você. Esse é um momento crucial, que é a entrada do exército, de homens desses doicode, DOPS. Inclusive, eu visitei eu sempre confundo os dois, né? Mas eu visitei aqui na Rua Tutó, em São Paulo, e eu fui visitar esse lugar, e é onde tinham as torturas das pessoas em São Paulo. Aqui na Rua Tutó, no Parque Ibirapuera, eu morei atrás eu morei na Manuel da Nóbrega, morei atrás. Minha mãe mora atrás desse negócio. E é muito triste, porque você entra num lugar onde muita gente foi torturada e morta, e mortes não contadas. E o torturador, inclusive, o grande chefe, morava na casa ao lado. E tem a casa até hoje. Você sente o vazio da vida. É como quando eu visitei campos de concentração na Alemanha. Você não sente a existência, não tem energia. É um lugar absolutamente sem energia. Não tem. A sensação que você ouve os últimos sussurros de alguém. Os últimos pensamentos de vida. A saudade nunca mais... assim, é uma tristeza, é uma coisa, é a inexistência de tudo nesse lugar. Isso eu acho que é o DOP, se eu não me engano. Ou o doicode, acho que é o doicode. Não, é ali na Rua Tutó, devia virar museu, devia ter... E eu fui numa peça de teatro, aí isso eu não sei também se é no DOPS ou doicode, que era uma antiga, eram as prisões onde eles colocavam as pessoas, e uma peça de teatro lá nos anos 2000 e pouco foi arrebatador também. Entender a tristeza do outro é você se entender o quanto isso pode se bater em você. E é isso que o filme traz muito forte. Dentro dessa família tradicional, normal, de classe média alta ou alta, com nomes importantes, ligados a sobrenomes importantes, com pessoas influentes, o exército entra, se diz da aeronáutica, entra na casa e leva o Rubens Paiva de uma maneira que ele foi muito... e até inteligente. Bom, ele era um homem inteligente. Ele fala, tudo bem, eu só vou me arrumar e nós vamos juntos, até para acalmar a casa. Porque a Eunice achava que estava tudo... Ela achava estranho alguns ligados, mas ela não sabia o que o marido fazia. Que também não é nada, meu Deus do céu, vou explicar aqui o que é que é. Então, assim, é uma coisa de você falar assim... Aí ela não está entendendo ela tem medo
Até porque o marido já se exilou, ela veio do mundo político, ela sabe dessas histórias e tudo mais. Sabe das histórias passadas, mas não do que está acontecendo ali, porque que o exército entrou na casa dela. E o Rubens Paiva se arruma, põe um terno, gravata, entra no carro dele e com o carro dele ele vai junto com os seus, que ele já devia prever, seus futuros algozes, né? Só que o Rubens Paiva vai com mais um ou dois caras. Ali na casa da Eunice ficam vários. E tem um momento muito importante do filme, que é tudo solar. Lembra que eu falei? Era uma família das novelas da Sete. Vai virar minissérie True Crime. Eles entram, eles começam a fechar as cortinas. Aquele momento é um momento assim, acabou. Família, deixa eu te contar uma coisa. Ficar dançando, ouvindo disco na sala, acabou. Não tem mais o suflê da mamãe, não tem mais a festinha do papai, não tem mais viagenzinha para não sei o quê. Acabou. 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 E eles fecham as cortinas, fecham as portas, tiram a luz, impedem de o sol entrar. Ali se torna o seu primeiro calabouço. É a primeira prisão que a Eunice é colocada, é dentro da própria casa. Porque ali dentro, a dona da casa, ela sabe que a filha mais velha está em Londres, então está segura. A outra entra e sai, ela fala, vai dormir na casa da sua amiga. O menino entra e não pode mais sair, todo mundo que entra não sai mais. Então ela fica fechada dentro da casa. Ela, a Zezé, a funcionária, o Marcelo, o filho, e eu acho que mais duas filhas. E ninguém mais pode sair. É a primeira prisão, com uma grande tortura já. O Rubens vai voltar. Quando o Rubens voltar, a gente vai embora e sua vida volta a ser normal. Fica em paz. E isso é contado, inclusive, para o Marcelo Rubens Paiva, porque eles, no momento nenhum, saíram abrindo gaveta, jogando tudo no chão e tal. O Marcelo Rubens Paiva, inclusive, joga, eles chamam de totó, mas é pimbolim, né, em São Paulo, que fica aqueles negocinhos, aqueles hominhos jogando, que tem no Friends, maravilhoso, que fica jogando. Eles são muito educados. A Eunice dá almoço e jantar para eles. Ela se torna uma anfitriã da casa. Até porque ela sabe que com o inimigo eu preciso criar uma relação humana, ele precisa me ver como ser humano. E o Rubens Paiva não volta. E ele não volta. O dia chega e ele não volta. Só que a Eunice e a filha mais velha que está na casa, as duas são convidadas a irem prestar depoimento. Onde? Num lugar que vai ser só depois descoberto. Porque quando elas são colocadas dentro do carro desses homens do exército, entram tipo uma baratinha, tipo um Fusca, que chamava Baratinha, por isso que eu chamei de Baratinha. Um Fusca da polícia, sei lá o que é. E eles entram e eles vão correndo e tal. Chega um momento que elas são obrigadas a colocar capuzes. Então elas são cobertas, o capuz entra. E ela vai no carro e chega num lugar que ela não sabe onde ela está algemada, tudo. E ela começa a ser torturada mentalmente. Anos depois, durante a Comissão da Verdade, que eu vou ter que falar um pouco dela mais pra frente, se descobre que isso era uma ferramenta. Marcelo Rubens Paiva conta isso, mas eu já sabia também. É uma ferramenta você usar a família como exercício de tortura. Então estou aqui, eu te coloco teu irmão, eu coloco meu marido, teu irmão, tua mulher, teu filho na outra sala e falo, eles estão ali, você não vai contar? Nesse lugar que eu visitei em São Paulo, é contado que a mulher do torturador Master, ela chamava os filhinhos das mulheres que eram torturadas e ficava botando os filhinhos dela para brincar com os filhos das torturadas, levava as torturadas para casa que é colada, tomava chá e falava, você não quer estar tomando chá junto com os seus filhinhos ali, ó? Conta a verdade. Então tudo era uma organização. E conta a verdade do quê, gente? Às vezes não tem, você acha que eu sei, não sei nada. Quando chegam para a Eunice, ela não sabe nada. Ela não sabe absolutamente nada. Só que ela é jogada numa cela. Ela não sabia, e ninguém sabia, só depois a gente vai descobrir que o Rubens Paiva já tinha morrido. Ele não suportou as sessões de tortura, ele já tinha morrido. Então não tinha como a Eunice ser colocada como moeda de troca para ele falar a tal da verdade que eles queriam. E a Eunice fica presa 12 ou 13 dias. A filha presa um dia e solta à noite no meio de um parque na Tijuca. Vai menina, vai embora. Aí ela chega na casa dela. E eles ficam sem conexão. Não tinha ninguém. Era tudo legal. Não se chamava advogado, não tinha inquérito, você não tinha direito a nada. Absolutamente nada. Você tinha direito a morrer mais rápido, se assim Deus olhasse para você.
Porque senão você ia ficar sendo torturado durante dias, dias e dias. E a Eunice fica. E tem uma cena interessante que tem um militar que ele fala para ela: eu quero que você saiba que eu não concordo com nada disso. Porque é óbvio, gente, não dá para você generalizar nada, senão você não vai ao médico. Porque a quantidade de médico que eu faço aqui no canal, de gente ligada à saúde, que se utiliza inclusive do poder de médico para exercer o mal, a gente não vai mais a médico. Né? Ninguém mais vai. Não, o Roger e tal. Religião, ninguém mais vai ter fé. Não é que o fato de você ter esse grupo ruim dentro de um coletivo. Você não pode coletivizar tudo isso. Você não pode dizer que todos os médicos. Não pode. Porque é isso. Não é assim. Não todos os médicos. Então, é interessante porque você vê que dentro do próprio universo, tanto que depois volta a democracia, porque dentro do próprio exército se abre e tal, não sei o que lá. Então, é interessante essa cena desse homem que protege a Eunice ali dentro daquele sistema que ele conhecia. A Eunice é libertada 12 dias depois, sem nunca entender porque ela tinha sido presa. Depois, nessa entrevista, nessa entrevista Roda Viva, o Marcelo conta que falou para a mãe que com certeza ela seria torturada, junto com o Rubens Paiva, para ele contar o que se falava. O que acontece do Rubens Paiva, que é trazido aos pontos, assim, mas só para entender por que ele foi levado. Existia uma coisa que eu sou completamente contra. Eu detesto qualquer crime para se fazer qualquer que seja a sua ideologia. Assim como eu não gosto de tortura, eu detesto sequestro. Então eu tinha uma mania da resistência armada, que para mim, não vou entrar em mesmo, mas quando você fala de arma, você fala de guerra. E guerra é guerra. E eu acho isso um horror dentro de uma sociedade. Existiam os grupos armados, existiam os grupos armados, realmente existiam, e eles faziam coisas indignantes. Eles sequestravam embaixadores para fazer com que, através desses embaixadores, presos políticos fossem soltos. Mas assim, não tem como alguém justificar comigo que isso é bonito, porque então você está justificando a tortura. Porque o sequestro é uma tortura. Ainda mais uma pessoa de outro país. Né? Então, foram sequestrados os embaixadores americanos, tem até o filme que é esse companheiro. Tem aqui em Genópolis, aqui na Piauí, numa casona linda que tem ali, que agora virou meio museu, vai visitar na Rua Piauí, é ótimo, é um sobradão bonito e tem umas exposições, mas a própria casa tem sua história, que até o cônsul japonês foi sequestrado quando estava entrando com o carro nessa casa, e teve o sequestro do embaixador suíço, que acho que foi o último, e ficou-se muito dessa parte. Esses presos políticos, quando eram soltos e eram exilados, queriam se comunicar com os seus no Brasil. Claro que não vão mandar pelo correio, porque o correio brecava essas pessoas e se utilizava disso, porque nessas cartas, as pessoas que estavam exiladas não estavam somente falando de saudade, estavam falando da continuidade da luta pela redemocratização, seja armado ou não, mas eles continuavam na luta deles de alguma maneira. Quem fazia a vez de correio para algumas cartas que chegavam era o Rubens Paiva. As pessoas, e tem umas cartas que chegam e o exército já estava monitorando eles. E eles queriam essas cartas, eles queriam saber para quem entregaram, eles queriam saber o que tinha dessas cartas, porque começa inclusive a ter paranoia em todo mundo. E eu não sei se o Rubens Paiva entregou ou não, ninguém sabe. E a Eunice não sabia de nada disso. Ela descobre ao longo com a gente. Durante o filme a gente vai descobrindo um pouco. Tem outras coisas que são ligadas, mas aqui eu não vou me estender na biografia do Rubens Paiva ali inteiro nisso, porque tem... Mas ele não era de repressão, de luta armada, de grupo comunista. Ele estava tentando fazer uma mãe conversar com o filho, entendeu? Estava numa coisa mais... Ele era um pai, ele era um marido, ele tinha responsabilidades fraternas dentro da sua casa, ele via assim as outras pessoas. A Eunice é solta. E as cenas que a Fernanda Torres faz durante os tomadas de depoimentos dela, ela consegue fazer uma coisa, ela consegue fazer uma coisa tão minimalista. Ela faz o que a Eunice imagina que seria de fato. Ela era uma mulher muito inteligente e sabia o quanto era necessário ela não colocar no inimigo a força total. Então ela precisa humanizar, ele precisa entender que ela é uma mãe. E ela não sabe de nada mesmo. A Fernanda Torres, ela faz um trabalho de personalização dessa... Você fica angustiado. Você fica dentro da sala com ela. Você fala, meu Deus do céu, eu tô ficando com claustrofobia. Ela é tão... Mas, nossa senhora.
E ela solta, ela sai, ela chega em casa, cena de ela tomando banho. Aí você pega com a Demi Moore e fica assim, você fala, gente, isso não é cena, é uma mulher esfregando batom. Desculpa, não... A Demi Moore, eu detesto Substância, já falei aqui, eu acho que foi um chato, perda de tempo. Mas você vê o trabalho de ator, de trabalho dramático, eu não preciso comparar com a Demi Moore, mas estou dizendo que é uma das cenas que se fala muito. A cena de Fernanda Torres chegando e tirando, porque ela ficou 12, 13 dias sem tomar banho, sem comer, com banheiro nojento e tal. Ela quer tirar aqueles 12 dias, ela se esfrega, mas ela se esfrega, você vê que ela quer esfregar a história que ela viveu. Ela quer se limpar daquela pocilga, daquele esgoto onde a coitada foi jogada. É deslumbrante essa cena. Todas as cenas são muito boas. E ela entra ali no momento que ela percebe o seguinte: eu agora preciso entender o que aconteceu com meu marido, mas manter os meus filhos vivos, e os meus filhos em paz, e os meus filhos podendo ver a vida deles, porque os filhos têm um futuro, são 5 filhos. E ela tá lá com 40 e poucos anos, olhando assim, e agora? Porque, como é falado ao longo do filme, o desaparecimento, como a gente fala aqui também, é a pior das coisas, porque o cara está desaparecido. Você não sabe, é a tortura diária, é a tortura de hora em hora. E é desejada por quem fez desaparecer. Ninguém desaparece e ninguém consegue encontrar, sendo que a pessoa que fez desaparecer não tem prazer em manter aquela pessoa destruída. A tortura é com quem procura. Quando não se entrega o Rubens Paiva, o exército diz que ele não foi preso, isso, aquilo, só que lembra que ele foi de carro? É o carro que vai mostrar que ele foi preso, porque o carro dele está lá. O que o carro dele está fazendo aqui? A Eunice precisava provar que o marido, inclusive, foi preso. Porque era negado, uma vez que lembra que eu te falei que esses órgãos eles eram fantasmas, legalmente falando. Ela teve que provar que... Só que ela tem o dia a dia. A Zezé, a empregada, vai receber o salário dela. Ela precisa comer. O filho tem aula de não sei o quê, tem escola, tem material escolar, como é que paga? Sendo que dentro daquela estrutura familiar, normal como era a época, a conta corrente está no nome do marido. A mulher recebia um dinheiro para cuidar do orçamento da casa por mês. Ela vai tentar tirar dinheiro. Não deixam. Como é que ela paga a conta de luz que vai chegar? Fala, meu marido está desaparecido, volta em 2014 que eu te pago. Existe essa realidade da vida que é muito interessante que o filme mostra. A tristeza, a dor, a saudade, a angústia, o medo, o desespero de se procurar por quem está desaparecido, mas o dia a dia real que ele é cruel, boleto não vai aceitar atraso. E ela entra nessa disparidade, porque ela é a matriarca agora de uma família com 5 filhos. E ela começa a se organizar de como, primeiro, entender por que o Rubens foi preso, até para provar que ele foi preso. Pediram habeas corpus de soltura, porque até então ela achava que estava viva, existiam pessoas que sumiam 2 meses e voltavam, ele ainda estava nesse período. Aí sai uma matéria, inclusive, que o Rubens Paiva, uma matéria super, isso todo mundo já sabe, é mentira, organizado pelos esses homens do Exército, que eles pegam um Fusca e botam fogo no Fusca e dão uns tiros e falam que quando eles estavam indo libertar o Rubens Paiva, daí eles já assumiram que ele foi preso, ok? Beleza. Aí, assim, estavam indo libertar, ele levou um susto, veio a guerrilha, porque eles queriam meter o Rubens Paiva como guerrilheiro, ele não era, gente, não fazia parte dessas pessoas. Que eles foram interceptados e ele saiu do carro correndo. Tem um ponto interessante, que eu não sei onde eu li isso, mas o Rubens Paiva pesava 100 quilos. Como que ele saiu correndo de um Fusca, no banco de trás, você tem que levantar. Filho, para ele sair desse Fusca, ele ia precisar de pelo menos uns 20 minutos. Porque tem que abrir o banquinho, se jogar para casa, jogar para lá. Não tem. A lógica impede esse tipo de fantasia que ele está colocando. Então eles inventam essa história, tiram foto e vira capa de jornal, inclusive, falando que o Rubens Paiva, na verdade, fugiu. Ele está desaparecido, mas desaparecido porque ele quer. E como é que você faz? Você não tem uma certidão de óbito. Você não tem uma prova de absolutamente mais nada que pode ter acontecido. E essa família vai ter que viver esse caos diário do medo do cara que tem gente olhando o dia inteiro olhando para a casa dela. Os filhos sem entender o que aconteceu com o pai, criança pequena que às vezes não entende nada mesmo, gente adolescente emburrada porque quer ir para a festa da amiga. E ela tendo que suportar. Eles fazem uma matéria para a revista Manchete, é uma famosa foto, e eu entendi porque é fantástico isso que ela fez. E é real. Quando a revista Manchete vai tirar essa foto, eles queriam que ela estivesse triste. Isso já saiu em muitos lugares, já devem ter visto. E ela fala, por que triste? Não, porque o editor quer uma coisa mais pesada.
Lógico, ele pensou, vou mostrar uma família em luto eterno em espera de um homem que desapareceu. Ela fala, não, não, nós vamos sorrir. Sorriam. Sorriam. E todo mundo sorri. Porque quando você eterniza um momento, e a foto você eterniza, se você não conseguir olhar mais aquilo, você não consegue nem rever o seu passado. É muito mais fácil você ver uma foto feliz do que uma foto triste. Além de tudo, é mantendo o ânimo para cima dessas crianças poderem se tornar adultos menos mórbidos e mais possíveis de se completarem nas suas vidas. E quando revisitarem aquele passado, naquela foto marcada, eles não vão se ver, primeiro, obrigados a fazer uma coisa que eles não estavam entendendo por quê. E segundo, que assim, eles vão ver a compleição de uma família que é o que eles sempre foram, felizes. Isso é de uma dignidade, é de uma generosidade, isso é de uma... É só um coração de uma mãe para fazer uma coisa dessas. E isso se perpetua na família. Todas as fotos, eles sorriem. Mostram fotos sendo feitas antes e todo mundo está sempre sorrindo. Então essa sensação de se ver registrado e você conseguir se olhar sem se penalizar e sem voltar para aquele amargor que é impossível não ter, é muito bonito. A Eunice, então, ela tem que seguir a vida e ela vai voltar para São Paulo. Tem até um ponto interessante que ela fala, vamos voltar para São Paulo, porque ela percebe o seguinte, que ela precisa virar uma advogada, porque ela vai ser a única para lutar pelo Rubens para sempre. E ela vai falar assim, eu preciso voltar para a faculdade, eu vou voltar, ela tinha 44 anos, não é isso? Ela vai voltar para a faculdade com 44 anos, em 1973. E ela fala, olha, não temos mais como morar aqui. Ela vende o terreno onde era construída a casa, ela vai se desdobrando para conseguir uma grana. Ela fala, nós vamos voltar para São Paulo porque lá tem vovó e vovô. E você pensa, qual vô? Você está falando do ricão lá, do fazendeiro? Não, ela está falando dos pais dela, porque o Rubens Paiva e o pai eram mais rompidos, mais distantes, inclusive por ideais da vida que não se convergiam mais. E ela está falando assim, nós vamos voltar a viver uma vida nossa em São Paulo, porque eu tenho mais estrutura, eu tenho meus pais para ajudar e eu tenho a minha faculdade para fazer, porque ela vai fazer, pelo que eu pesquisei, ela fez a Universidade do Mackenzie também, aqui em Higienópolis, ela fez Direito e ela se forma aos 48 anos. E ela se torna uma mulher muito importante nesse universo do direito. Ela se torna uma sumidade, principalmente ligada aos problemas indígenas e sempre muito focada a música. O Bêbado Equilibrista, que falam choram Marias e Clarices. Clarices, faltou para mim, choram Clarices e Eunices, eu teria escrito hoje. A Clarice é a mulher do Vladimir Herzog. A Maria agora não estou lembrando quem é. Agora, faltou ali colocar que choram Eunices, porque você tem 3 grandes nomes que são sempre colocados de grandes vítimas, de pessoas, e a gente tem que entender, gente, tem todo mundo. Esta é uma história da Eunice, real, verdadeira, de uma mãe, de uma mulher, que fez tudo o que fez. Não dá para toda obra a gente querer colocar, mas faltou falar disso, faltou falar daquilo. Mas e a inclusão de tal grupo, e a inclusão do outro grupo? Pelo amor de Deus, gente. A história tem que ser contada do jeito que ela tem que ser contada. Senão, vão inventar personagens igual fazem no Maníaco do Parque. Inventa uma jornalista que nunca existiu. E torna ela heroína. Então tá, vai fazer o quê com a Eunice? Entendeu? Tem que parar também, senão você não consegue fazer obra. Isso é um pouco sacal, quem fica o tempo inteiro apontando a falta de algo. Meu amor, a história está sendo contada é essa. Se não gostou, faz a tua. Agora não obriga o outro a fazer aquilo que você quer que ele faça. Não rola, sabe? Senão, né? Esse filme está sendo um estouro e tudo mais, porque ele consegue conversar com todo mundo. Não é porque... assim, o que é mais legal, e por isso que eu falo que esse filme vale a pena ser feito, é porque ele não é político, ele não é ideológico, ele é de uma mãe, de uma mulher na luta da sobrevivência com os seus filhos e no legítimo direito que ela tem de querer saber o que aconteceu com o marido dela. Para que os filhos saibam o que aconteceu com o pai. Para que eles possam chorar um luto e não um eterno sofrimento de um desespero, de um desaparecimento que todo mundo sabe que não existe, que ele morreu. Mas a Eunice
se torna essa grande mulher, essa grande figura, essa grande voz. Uma mulher sempre muito calma, muito. Você vê as entrevistas dela, ela não é uma pessoa, ela não se amargurou. Por isso, vamos sorrir. Sorriam. Porque até no amargor, a vida tem que ser mais leve, senão fica impossível de viver. Você não tem uma cena da Eunice chorando. Depois eu vi que a Fernanda Torres falou que gravaram 2 cenas e eles foram cortados com toda a razão. Você sabe que ela chorou, mas você não vê ela chorando. Ela chora nela, porque ela tem que fazer os filhos viverem. E essa mulher se torna o que se torna em 1996, quando você já tem o governo, já foi redemocratizado, o Fernando Collor já foi eleito, já foi impeachmentado, já entrou, o Itamar Franco já veio, Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso, isso aqui, então você já está um mundo mais democrático. Se cria em 1996, se cria uma lei com o governo na época, que para dar as certidões de óbitos dessas pessoas da época da ditadura. E finalmente, em 1996, eles conseguem a certidão de óbito do Rubens Paiva. E tem a foto dela sorrindo com a certidão na mão. Aliás, o final, assista até o último segundo do filme, porque eu vou mostrando as fotos reais com todas aquelas que você viram sendo feitas. E ela está sorrindo e ela fala, é muito louco porque eu estou feliz. Porque, assim, de novo, é dar dignidade à sua história, ao seu passado, ao seu presente e ao seu futuro. Com a certidão de óbito, agora eu posso caminhar. Eu fiz justiça pelo meu marido, de alguma maneira reconheceram que ele morreu. E com isso, inclusive, coisas legais, né, de herança. Porque assim, o pai dele morreu, pode estar brigado ou não, ele é herdeiro. Mas quem vai assinar pelo Rubens Paiva? Se ele está desaparecido, ele está vivo. Então aquilo liberta a família inteira em questões burocráticas do dia a dia da vida. Aquela conta corrente dele parada lá, que em 1971 ela tentou sacar para pagar o aluguel. E está lá, tem que fechar essa conta. Aí você faz o inventário. Entendeu? Tem partes práticas da vida que é muito interessante, que é isso que sempre precisa ser pensado num filme como esse, que pode acontecer com qualquer um de nós. A Eunice vai ter um jogo de mudança mais... É muito bonito da parte do Marcelo Rubens Paiva, que o acidente dele não ofusca o brilho da mãe. Uma vez que você vai ver, tem um pulo de tempo, e o Marcelo já está na cadeira de rodas, que é quando ela pega a certidão de óbito. E ele não se mostra, porque deve ter sido mais um... Gente, essa mulher teve muitos divisores de água, muitos. E muito profundos, de reconstrução, de reorganização. O Marcelo Rubens Paiva, ele ficou tetraplégico. A volta de uma pessoa tetraplégica é muito mais complexa, até porque precisa de mais apoio. Então, assim... quem assistiu ao Feliz Ano Velho, apesar de ele dizer que não é, eu entendo até por causa da biografia dele, mas você vê essa volta. Tem um filme que é muito bom também, do Roberto Gervitz, de quem eu fui assistente. E a Malu Mader está no filme. E quem faz o papel dele, se não me engano, é o Felipe... Esqueci o nome dele. Aí, o Marcelo não permite que a sua própria história ofusque a história da mãe. O tempo vai passar e essa mulher vai se descobrir com Alzheimer. E o Alzheimer é a doença mais triste que existe, todas são, mas essa é uma doença que eu digo que mata a sua história, né? Você não tem mais lembrança do que você foi, do que você é, você não se remete a lugar nenhum. Você deixa de ser. Tem um filme maravilhoso com Anthony Hopkins chamado Pai, com aquela atriz que eu acho, claro que eu não lembro o nome dela agora, mas para mim é a melhor atriz do mundo hoje em dia, que ganhou o Oscar lá como a rainha, acho que como é que é o nome daquele filme, a favorita? Da rainha? Que ela faz a rainha? Não sei, é maravilhosa, ela ganhou o Oscar de atriz, ela ela faz Fleabag, ela faz tudo, ela é uma atriz, ela está no Urso, e você nunca vê ela igual, ela é fantástica. E essa atriz, inclusive, faz o papel da filha dele no filme. E é um filme mais interessante que tem sobre Alzheimer, porque pela primeira vez você vê o Alzheimer pela visão do doente. Ele vive um filme de terror, porque o tempo inteiro ele não sabe quem é você.
E às vezes te reconhece, às vezes não te reconhece. E o verdadeiro doente de Alzheimer é quem cuida. Eu fiz um documentário para Discovery há muitos anos, eu entrevistei muitas pessoas sobre isso. É uma doença ainda muito em estágio inicial de pesquisa. Se eu não me engano, até 1980 não era nem considerada doença, ela era considerada senilidade. E é bem diferente a senilidade de Alzheimer. E aí o que acontece? Ela tem seu Alzheimer, e nesse documentário uma coisa que é importante, o grande doente do Alzheimer, além da pessoa que tem, é quem cuida. Então se você for um cuidador, principalmente se você for familiar, se tiver uma mãe, se tiver uma tia, uma avó, e você estiver cuidando, você tem que se cuidar. Você precisa se cuidar. Porque eu me lembro desse documentário, dos números são impressionantes. É uma porcentagem alta de pessoas que cuidam do doente de Alzheimer que morrem de infarto. Então, você participa tanto da doença que você se torna, inclusive, com problemas cardíacos, isso aqui. Então, se cuida. Se você cuidar de uma pessoa com Alzheimer, faça terapia, tente ter uma hora por dia seu. Você tem que se cuidar, porque se você morrer vai ser ainda pior pro doente de Alzheimer, e você não merece. Então, assim, é uma coisa muito complexa. E a Eunice se descobre com esse Alzheimer. Uma mulher inteligentíssima, uma mulher com uma história absurda. E aí, quando você vê a Fernanda Montenegro entrando na personagem que ela recebe da filha, e a filha entrega... É uma coisa tão bonita aquilo, é uma coisa da arte que me emociona. E a Fernanda Montenegro... Não vou chorar, né? Porque eu chorei na hora que ela apareceu. Ela está vazia, porque o Alzheimer é uma doença que te esvazia. É um olhar sem luz. A pessoa está viva e muitas vezes os órgãos estão bons, então assim, a morte é muito complexa. Mas ela está vazia, e ela está com um olhar vazio que dói. Mas você está acompanhando toda essa história. Você fala, pô, essa mulher com tudo isso, agora que ela poderia estar curtindo os netos, a vida, porque em 2014, inclusive com a Comissão da Verdade, que é colocada em 2011, estabelecida em 2012 até 2014, se descobre o que aconteceu com Rubens Paiva. Só que ela não vai ter esse privilégio de talvez ter entendido, porque ela já estava com Alzheimer. Ela morre em 2018 e ela ficou, acho que, 18 anos com Alzheimer. O Rubens Paiva, só para a gente entender, é contado pelas pessoas que o torturaram, que no dia que ele chega ali, nesse lugar ali do Exército, tinham duas mães, inclusive, duas mulheres, que estavam sendo também interrogadas, e uma delas passa mal, ele vai ajudar, ele é caceteado, chutado, jogado ao chão, já humilhado. E ele era um homem, assim, ele não era um homem bruto, de briga, além de tudo. E ali ele já começa a ser muito chutado. Ele é muito espancado e ele tem uma coisa de ficar com falta de ar. Ele é levado para um outro lugar, para um outro depoimento, e ele está falando de falta de ar o tempo inteiro. Testemunhas falam que ele pedia muito água e não davam água para ele. E ele morre em 2 dias, tanto que daí é colocado que ele morreu, a certidão de óbito dele é atualizada para causar morte e tortura durante o governo militar. Eu acho isso digno, porque foi assim que ele morreu, né? Mas ela não viu isso, ela não pôde ver isso. Só que, por que chama Eu Ainda Estou Aqui? Que eu achei tão tocante isso. Eu ainda estou aqui, na minha opinião, analisando tudo que eu vi e toda a história que senti, é porque ainda estou aqui. Nós conseguimos ainda estarmos todos aqui. Nós tivemos toda a chance do mundo de não estarmos mais aqui, porque a família poderia ter sido dizimada. E você reencontra a Eunice, já bem mais velha, com a Fernanda Montenegro fazendo, totalmente unida, em função de algum Natal, algum Ano Novo, sei lá o que é, mas se reunindo, são 5 filhos. Já é difícil numa família sem problema. Uma família com uma história dessas, se reunir todo mundo é mais complexo. E passamos por tudo e ainda estamos todos aqui. E conseguimos estar aqui. O Rubens Paiva está aqui. Você não apagou a memória dele como tantas outras. Parece que foram mais de 20 mil pessoas torturadas. Era um número muito grande. Muitos desaparecidos. O número real é inferior, óbvio. O número real, o número que é dado. Quantos Rubens Paivas desapareceram, que a gente não sabe nem o nome, nem história, nem nada. Ele ainda conseguiu estar aqui. Apesar de terem tentado apagar ele, ainda ele está aqui. Apesar de terem mantido ele desaparecido, que isso é uma tortura do torturador,
que fica feliz da vida imaginando a dor que aquela pessoa está sentindo, eles ainda estão aqui. A história dele ainda está aqui. A história dele se perpetuará para sempre, numa prateleira muito mais nobre, muito mais importante do que quem o torturou. Não, os algozes não foram penalizados em absolutamente nada. É como uma pessoa que a gente faz casos aqui que encontra o assassino da sua filha no supermercado. É como o Marcelo Rubens Paiva estar no spot e entrar o cara que torturou o pai dele, e matou o pai dele. Deve ser horrível esse tipo de coisa, porque não foi explicado o que aconteceu, mas justiça não foi feita. O Eu Ainda Estou Aqui tem um momento muito bonito, que é um momento que a Fernanda Torres, eu não vou contar porquê, você assista ao filme até o final, que a Fernanda Montenegro, ela está vazia. Ela devia ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante só por essa cena. Ela está vazia, ela não tem nada dentro dela. Mas será que vai acontecer uma coisa específica, que o olho dela, que não está para baixo, o olho dela, ela faz uma coisa, como é que essa mulher consegue fazer tudo isso? Que ela, por 3, 4, 5, 6 segundos, ela volta a Eunice, ela ainda está aqui. Então, Eu Ainda Estou Aqui, ele traz um significado maior para tudo. Nós ainda estamos aqui. Com a possibilidade de, democraticamente e com liberdade, podemos discordar, podemos não gostar, podemos achar diferente. O que não permite é que a gente... Permite, mas assim, você tem de verdade mesmo? Você quer ficar brigando todo mundo? Essa dicotomia onde a gente entrou, essa necessidade de sermos de olhares tão díspares que não podem se conviver. Eu convivo. Numa festa de aniversário meu, tem gente de extrema direita e gente de extrema esquerda. Porque todo mundo me traz uma história de vida, que me interessa saber da sua vida. Entendeu? Eu tenho de centro, de direita, de centro-esquerda. E aqui em casa, como a norma é minha, e do Aru, óbvio, mas no meu aniversário é minha, todo mundo sabe como eu sou. Então ninguém vai ficar batendo papo, briguinha. Então todo mundo tem que conversar. Sabe o que acontece? Conversa a noite inteira, sem briga. E talvez ali se saiu todo mundo um pouco melhor. Com mais profundo, inclusive, no que se próprio acha. Então, o filme é para nos tocarmos humanamente e não para brigarmos numa guerra. É muito bonito que a Fernanda Torres conseguiu, eu chamei ela de Ayrton Senna e de Elis Regina, que eu já fiz os comentários deles, e para uma coisa muito interessante, que Elis Regina, Ayrton Senna, Roberto Carlos e Pelé, são 4 personagens do Brasil que conseguem unir todos os lados. E a Fernanda Torres conseguiu unir todos os lados através de uma torcida que o brasileiro está tendo. Mas ela falou, gente, assim, menos ranço, menos tudo e mais possibilidade de a gente se permitir conviver com os diferentes. É tão legal conviver com gente diferente, é tão importante, que eu não entendo porque todo mundo quer colocar todo mundo na mesma caixinha. E aí todo mundo, se não é assim, você... Então você é tal coisa! Então você é tal coisa! Não, eu posso ser um pouquinho, às vezes, uma coisa, um pouquinho menos a outra, um pouquinho mais o outro, um pouquinho menos o outro. E quando eu falo que eu sou contra a saidinha, que vem de gente me chamar você quer que a pessoa morra na cadeia. Aí eu falo, não tem nada disso, vai entender o que eu tô falando? Coisa chata. É isso. A minha opinião, trouxe aqui história, pedido de vocês, inclusive, muita gente pediu, e eu queria, de verdade, que a gente... Todo mundo que sai daqui desse vídeo, se você ficar até aqui ao final, me conta aqui, o que você achou? É possível que a gente possa voltar a conversar e não ficar só brigando? Mas não é pra falar de política, gente. Eu não quero saber se você votou nesse ou naquele. Eu não quero saber o que você usou na mão. Não me interessa. Não me interessa, não quero saber, de verdade, não me interessa, não interessa sabe para quem? Para ninguém, não vai interessar nem para você. Não me interessa se você fez isso ou aquilo, não me interessa se você votou em A ou B, não me interessa qual a cor que você quer. E para falar desse filme eu tive que escolher uma cor. Eu pus um azul escuro, que eu gosto. Pelo amor de Deus. Eu pus uma cor que eu falei, meu Deus, se eu fizer essa cor, imagina, louca. Eu falei, não
né? Tem que ser mais inteligente. Então, assim, me diga, você acha que é possível a gente mudar, a gente se melhorar, a gente se tornar mais leve, gente? Vamos sorrir mais para as fotos. Vamos fazer a Eunice, sorria. Porque com um sorriso, até o ato de você sorrir faz ficar mais leve. Quando você faz assim, parece que o mundo cresce com você do que você... Ou assim. Não dá. Sorria. Ai, Beto, você quer o quê? Uma gente boba que fica sorrindo? Não, eu quero só que as pessoas possam conviver. Sem briga. É isso. Então é isso. Me conta se viu o filme, não viu? Bom, gente, tem vídeo todo dia. Acho que eu falei até demais, mas acho que valeu a pena. Até já. 2014, Estados Unidos. Anitta estava feliz. Ela havia comprado a casa dos seus sonhos. Mas para pagar as contas, precisaria alugar 2 quartos para hóspedes temporários. Para um em especial, ela abriria a porta, achando que era um belo homem. Mas, na verdade, atrás do sorriso encantador, vivia a pior das feras, aquela que seria sua morte. Essa e outras histórias chegaram na nova temporada de Moradores Indesejados na Netflix. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também Dica de Séries. A polícia chegou e ainda... Ó, a polícia passando e eu vou aqui com ela. Passando, a gente vai lá. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Mas você tem que vir comigo até o final deste reencontro que teremos sobre Moradores Indesejados, série da Netflix, que chegou com a 2ª temporada arrasadora. Depois um dia eu faço da 1ª temporada, que é muito boa. É uma série, não sei se você já assistiu ao que eu falei antes, se não assistiu, não tem problema, porque não é continuação. Eu dividi em 2 partes, porque... senão ficaria um comentado, uma dica de série muito longa, e aí vocês iam me lá abandonar e eu não quero ser abandonado. Ah, pessoa carente. Mas é assim, é uma série, então eu vou falar de novo um pouco da série, porque você pode estar vendo pela primeira vez eu falando sobre isso. Uma série muito boa, muito bem produzida, que está na Netflix. A 1ª temporada acho que tem 4 ou 5 episódios, e a 2ª temporada chegou com 4 episódios fantásticos. É uma série que a gente chama de série antológica, uma série que cada episódio é uma história. Eu gosto muito quando é assim, porque você consegue ter um começo, meio e fim muito bem fechado, num tempo exato, e você consegue... É como se fosse um filme. É muito legal. Muito bem explorado, muito bem roteirizado, muito bem estruturado. Uma série impecável, muito bem produzida. E nessa 2ª temporada, na 1ª temporada, você tinha mais forte, grudado o título com o conteúdo. O que seriam os moradores indesejados? Você tem, principalmente nos Estados Unidos, pessoas que têm os roommates, ou seja, eu tenho um apartamento, eu quero alugar para um quarto para alguém e para dividir custos, para eu melhorar meu ganho financeiro, N motivos, porque eu sou sozinho, eu tenho medo da solidão, eu quero dividir espaço, eu quero ouvir voz, sei lá. Eu tenho motivos que me levam a dividir o meu apartamento ou minha casa. Quando é sua, você até pode mais ou menos fazer o que você quiser. Quando você aluga um apartamento nos Estados Unidos, você não pode sublocar. Muitas vezes, se sublocar, não sei se é um crime que dá cadeia, mas é proibido. Então, você fica sempre no risco, se você sublocar um espaço seu que você está alugando, você corre o risco de ter que pagar uma multa, alguma coisa assim. Então, muitas pessoas sublocam meio que escondidos. E esses aproveitadores, esses moradores indesejados, se utilizam exatamente dessas falhas na lei do inquilinato, ou nesses erros, quaisquer que sejam, para conseguirem entrar na casa de uma pessoa e depois tirar essa pessoa da casa dela e ele ficar, e ainda sem pagar nada. Então, na 1ª temporada, você tem histórias malucas, tristes, horrorosas, mas você não tem o efeito morte, o crime de homicídio. Não que eu me lembre agora, não tem nenhum homicídio, não tem um true crime envolvido. A 2ª temporada já chega com um morador indesejado, mas a casa, o ambiente, que sempre era um terceiro personagem importante, ele não é tão gritante na 2ª temporada. Porque ali é mais forte o true crime, é mais forte o crime em si. Tem uma morte sim na 1ª temporada, que é no Chile, inclusive. Mas é só um. O resto é tudo muito em cima de
a pessoa é expulsa da casa dela. Nessa segunda temporada, todos eles têm esse homicídio envolvido, onde você abriu a porta para o diabo, onde você abriu a porta para a morte, onde você abriu a porta para o seu próprio terror. A gente não abre porta para demônio, mas a gente abre porta para coisa boa. Então, abrindo a porta aqui rapidamente, falando aqui da Insider, que está aqui com a gente no canal, e com essa coleção de inverno que está fantástica. Esse daqui eu não tinha, esse daqui é novidade, para mim é novidade, que eu gosto dos nomes. Que é tudo em inglês, eu acho que fica tudo, parece que compramos lá fora. Então, esse daqui é o Heavy Pullover. É tipo um pullover mesmo, mas o heavy de pesado, mas ele não é. Os tecidos que eles têm são tão... eles são tecidos muito agradáveis. Eu não falo de coisa que eu realmente não uso, tá? Tem marca que eu não faço de jeito nenhum. Mas esse daqui é muito bom mesmo, o tecido da Insider. Eu brinco que a camiseta tem uma sensação de ter um ar-condicionado. E essas mais de inverno, que eu já mostrei até um moletom deslumbrante que eles fazem, que tem um monte de cor. Esses que eles fazem para o inverno, você não se sente aquecido demais, porque às vezes você está tão aquecido que você sua, né? E é um inverno muito doido que a gente tem em São Paulo, ele me permite que com isso daqui, eu vou estar aquecido na maneira certa, se aumentar a temperatura, eu não vou ficar com calor, e se diminuir a temperatura, eu vou me sentir mais protegido, no máximo eu jogo um casaco mais leve, alguma coisa assim. Então, esse daqui é o Heavy Pullover, e aguenta a lavagem pra caramba. Isso é maravilhoso, é uma coisa preta, a gente saca quando a coisa é boa no preto, porque o preto sem a lavagem, meu filho, o preto vai embora, né? Fica um desbotado que corre essa, eu não faço a menor ideia. E o melhor ainda é que se você usar o cupom BETO, que agora é só BETO, tá? Não é mais BETO12, é BETO, você tem 12% de desconto. Tem aqui no descritivo, inclusive, o link para a loja e para essa promoção. Se você fica de olho, eu sempre falo isso, é verdade, fica de olho, porque tem outras promoções e você vai juntando, forma um carrinho muito legal de coisas muito boas com preço muito legal. E é bom quando a gente consegue ter um preço adequado, eu chamo, porque também, gente, você não vai achar por 2 centavos uma coisa excelente, não tem como. Existe uma coisa chamada custo na vida, não vamos também enlouquecer. Mas quando você paga um preço legal, adequado para uma coisa muito boa, é fantástico, porque a equação é melhor para você. Você sempre sai no crédito da história. Então, esse aqui é M. Muita gente me pergunta o tamanho, é M, tá? Então, é bem legal, se ajusta no corpo certo, solta onde tem que soltar, que a gente não quer que fique grudado, mas ele fica mais elegante. Eu consigo ir para academia, vou para jantar, vou para festa, fico em casa. É muito agradável, é um tecido muito agradável. Você fica com ele o dia inteiro. Agradável é Insider, mas quem não é agradável são as histórias da segunda temporada, não porque a história não é boa, é porque ela é boa demais, mas eu fico imaginando, inclusive, a tristeza para muitas dessas pessoas que aconteceram, a ligação não existia uma motivação uma real motivação para que você tivesse o fim que essas pessoas vão ter dessas outras 2 histórias que eu vou contar que estão na série. Aliás, na série você não precisa assistir na ordem que eles colocam, tá? Você pode assistir, eu quero primeiro, quiser ver pela sinopse e vai pela sua ordem, porque não tem ligação. Na ordem que eles colocam, o primeiro episódio que eu já falei no outro vídeo, que tem o link aqui embaixo também, na primeira história, tem mais a ver essa história e tal, os outros vão abrindo mais. Essas 2 histórias que eu vou contar voltam a ter esse link forte com o título. Vamos começar pela primeira história aqui da segunda parte, ou da continuação dos Moradores Indesejados. Uma senhora muito simpática, muito fofa, que é a dona Anita. Ela morava ali na Califórnia, no estado da Califórnia, numa cidade mais afastada do litoral. E ela tem um filho, inclusive, que mora em Seattle. Cidade lindíssima por ali no litoral todo deles. Essa senhora sempre teve o sonho de ter a casa dela. Inclusive, o filho dela conta a história dela, ela ficou sozinha com o filho muito cedo, e ela batalhou sempre a vida inteira, e ela tinha o sonho de ter uma casa, ser dona de uma casa. Sonho esse que eu divido igualmente. É o sonho de todo mundo, é você saber que aquele teto é seu. Daqui ninguém me tira. Sabe o 3 porquinhos? Eu não quero de palha, eu quero de tijolo.
e ela batalhou a vida inteira até que ela conseguiu comprar essa casa. Mais senhora, mais idosa, ela compra essa casa bonitinha, num lugar ali mais afastado, a 3 horas do filho. Eu acho interessante nos Estados Unidos, né, como as pessoas ficam muito longe das suas famílias. No Brasil também tem, mas a gente é mais mãe, pai, liga, tal, não sei o que lá. Tanto vai acontecer umas coisas com essa senhora que eu falo, que é com a minha mãe? Eu não pego o carro. Bom, primeiro que minha mãe não vai ficar 3 horas de mim, mas nem a pau Juvenal. Então assim, mas mexe com a minha... eu fico imaginando, eu fiquei olhando assim, cara, esse cara ouviu tudo o que ele ouviu da mãe contando e não fez nada. Mas essa dona Anitta, ela compra uma casa que é um pouco mais dispendiosa para o seu próprio bolso. Então o que ela resolve fazer? Que já virou verbo, né? Ela resolve fazer um Airbnb da vida. Ela resolve locar quartos para ou pessoas que querem para fim de semana ou para mais tempo, mas uma locação sem ser oficial, né? Sem ser com contrato, aquelas coisas assim. Então ela sublocava o quarto dela ali. E coloca isso num tipo de uns classificados que existem online para os americanos acessarem e verem locais para serem alugados. Ao longo de algum tempo, ela alugou para pessoas que passavam pela casa dela, ficavam ali às vezes um fim de semana ou outro e tudo mais. Até que ela loca um quarto específico para um cara que tinha se divorciado da mulher e tinha 3 gatos. E esse cara, ele é um cara que, olhando fisicamente, você pode achar que cara esquisito, mas é um cara super de boa, super boa gente. Ele só pode parecer esquisito, ele não é esquisito. É muito interessante essa história, porque você vai ter o belo e a fera, visivelmente falando. Só que a fera é bela e o belo é a fera. Então, primeiro entra essa personagem, que eu anotei o nome, o Daryl. O Daryl, ele vai morar com essa senhora. E ele vai morar por mais tempo, porque ele estava divorciado. Ele não tinha, por conta do divórcio, tem nos Estados Unidos o histórico de crédito. Tem no Brasil também, mas lá é mais forte isso ainda. Que você, ao longo da sua vida financeira, você vai tendo scores, você vai tendo notas, e isso vai te dando abertura para empréstimos ou abertura para crédito, para você comprar algumas coisas assim. E como ele tinha se divorciado, o crédito dele caiu, ele não conseguia nem uma possibilidade de locação assinada mesmo, eu aluguei este apartamento, ou muito menos comprar uma casa. Então ele estava dormindo no carro, para você ter uma ideia. Ele estava dormindo em barraca. Então, e ele era um homem que buscava uma casa, ainda mais com 3 gatinhos lindos pretos. Ele vai morar na casa dela. E eles se dão super bem. Se dão bem, tranquilos, e esse cara vai ficando bastante tempo. Inclusive o filho dela conheceu o Daryl, a nora dela conheceu o Daryl, eles gostavam do Daryl, eles se sentiam inclusive mais seguros de o Daryl morando lá por conta da dona Anitta, que era uma senhorinha. O Daryl ajudava ela em tudo, o Daryl era muito organizado, o Daryl ficava no quarto dele, não atrapalhava ninguém em casa, e eventualmente, inclusive, porque tinham 2 quartos para alugar, né? O que o Daryl ficou mais tempo, e um segundo quarto na frente dele. Ela chegou a alocar esse quarto para pessoas erradas, para pessoas não de fino trato, digamos assim, para pessoas abusadas e abusadores. Que o Daryl virava meio segurança dela e tirava essas pessoas, esses inquilinos do mal, esses moradores indesejáveis. E ela tinha uma relação com o Daryl, mas eu estou falando, gente, ele deve ter ficado 2 meses, estou falando que ele ficou anos, ele ficou uns 2 meses. Até que o belo vai chegar e a fera vai ser colocada no Daryl como se ele, Daryl, fosse um maníaco. Mas ele não era. E eu pergunto também, mas ela já não sabia que ele não era maníaco? O Daryl estava lá com seus 3 gatinhos e tudo mais, ajudando aquela senhora, não importunando ela, já com histórico dentro daquela casa. Adentra aquele ambiente uma pessoa chamada Scott. É Scott? Se eu peguei o sobrenome dele. É o Scott. É o Scott. Chega o Scott na casa da Anitta. Um gatão, meio cara de galã, gay e meio cara de galã. Que depois você vai entender um pouco do histórico dele, que aparece o namorado dele, da antiga, explicando que ele, o Scott, vem de uma família abusiva,
Uma mãe, inclusive, muito doida a história. A mãe do Scott, ela tinha um prazer sádico com o filho criança, que era assim, ela dava um gatinho, ele se apegava ao gatinho, ela pegava e matava o gatinho. Ela dava um cachorrinho, ele se apegava ao cachorrinho, ela matava o cachorrinho. Assim, é uma psicopata maluca essa senhora, né? Porque o prazer dela era ver o sofrimento do filho e o filho se apegando a algo. Então, assim, ele gostava do gato, ela matava. Ele gostava do cachorro, ela matava. Então, ele ficou fascinado por ter animais, ao mesmo tempo, com horror pelo ser humano, né? E o pai abusava dele. Ele tem um histórico que vai culminar no que ele se torna. E, inclusive, ele já tinha passado por outros momentos, por uma outra casa, um outro lugar lá, perto de Nova York, onde ele sublocou um quarto de uma menina e, assim, bebia tudo que ela tinha, inclusive porque ele é alcoólatra, ele vai se tornar alcoólatra. Ele tomava tudo que era bebida dela, ele comia tudo que era dela, ele era uma sujeira, o quarto dele era uma bagunça, uma sujeira. Olha, até o apartamento do Alexandre Nardoni era mais limpo do que o que ele deixou pelos lugares por onde ele passou. Então ele era um nojento. E o que eu sempre digo, a gente precisa tirar referências das pessoas, porque as pessoas vão deixando rastros pelos caminhos. Inclusive, vai ter um namorado, uma namorada, dá uma chocada nas referências. E não acredite, se o cara foi mal com aquela ex-namorada e a culpa vai ser dela, óbvio, aos olhos dele, ou se ela foi mal com o namorado, ela vai repetir com você, ou ele vai repetir com você, porque é da natureza humana. E um inquilino ruim, ele será um inquilino ruim sempre. Então o Daryl, o Scott, ele tinha um histórico, mas um histórico que não seria fácil de você rastrear, porque ele só entrava em lugares que ele não tinha o tal do contrato de inquilinato. Nesses lugares que sublocavam de uma maneira que não podiam. E ele se utilizava disso, inclusive. Então, nessa menina que ele alocou lá em Nova York, ele arrebentou a vida dessa garota e da outra que morava junto com ela, porque ele sabia, inclusive, que elas não podiam alocar. E ele falava, se eu falar que eu estou aqui, o que o senhorio vai falar? Você não pode sublocar. E aí? Quem está errado nessa história? Ele parou de pagar, elas inclusive trocaram a fechadura, só que ele deixava a janela do quarto aberta, ele conseguia entrar pela janela. Então ele era já um demônio, mas ele some. Ele sai de lá e vai para outra costa dos Estados Unidos, onde ele vai cair depois de anos na casa da Anitta. Eu fico imaginando por outros lugares que ele tenha passado. Quando ele chega na casa da Anitta, onde o Daryl já está morando com ela há alguns meses, com os 3 gatinhos lindos dele. A Anitta, acho que tinha cachorrinho também, então estava todo mundo feliz. Uma casa bonitinha, com piscina, fofo, estava uma vida em paz. Ela abre a porta para o demônio chamado Scott. Só que o demônio, ele tem esse problema, ele seduz, ele é sedutor. Principalmente porque ele era um cara bonitão. Então, aquela senhora acreditou muito nele. E aí o que acontece? Esse Scott começa a atazanar o Daryl. Por quê? Ele precisa ter o prazer de maltratar o outro. Inclusive, que é o que ele gostava também. Não só ele curtia a ideia de ser do mal, mas gostava de sacanear o outro. Então ele começa a fazer coisas na casa. Fico imaginando, a pessoa para e pensa, por que ele vai fazer uma coisa direito, né? Vai ler um livro, vai andar na praia, vai, sei lá, gente, vai ver, dorme. Vai na atazana a vida do outro. Você não tem nada para fazer? Nada? Você jura que você não tem nada para fazer? Vai fazer o bem para alguém, gente. Vai ler livro em asilo, vai ajudar as pessoas a descarregar, faz alguma coisa boa pelo outro. Seja uma boa... Eu não entendo essas pessoas que têm o prazer de ser mal. E ele tem. Claro, eu já te contei o histórico da vida dele. Pode ser que ele tenha sido forjado por essa mãe, por esse pai? Pode. Mas é uma boa terapia, né? E você querer ser bom também é seu. Você desejar ser melhor do que o que te maltratou é da sua natureza também. Então ele gostava, talvez ele seja igual ao pai e à mãe dele. Talvez não, e até pior, né? Porque ele vai se tornar inclusive um assassino. Com tudo isso, ele chegou na casa, ele já se estabeleceu. Ele começa a fazer do tipo coisas, a comer a comida da Anitta e falar que foi o Daryl. Mas espera aí, gente, o Daryl já não está morando lá há 2 meses? Ela não tem o histórico de como é o Daryl? Como é que ela acredita no Scott? Acredita porque essas pessoas ruins são sedutoras. Não adianta.
Eu tenho certeza que um dia você já topou com uma pessoa dessas que vai fazer e depois você fala, mas como é que eu caí nessa esparrela? Porque a gente é do bem, gente do bem cai em esparrela de gente do mal. Não adianta, a gente não está ligado o tempo inteiro. A gente não é espertão o tempo inteiro, a gente só vai perceber coisas depois que aconteceram. Não dá, a gente faz parte, a gente tem que se perdoar quando isso acontece. Mas o Scott começa a fazer a caveira, vamos dizer assim, do Daryl para a Anita, sempre fazendo coisas erradas e colocando a culpa no Daryl. Deixa a porta aberta, foi o Daryl que deixou. Deixa tal coisa. E ela falava pro Daryl, não deixa mais a porta aberta. Ele falava, mas não fui eu que deixei. Não deixa mais a porta aberta e fecha. Daryl chegava assim, você comeu meu sanduíche? Ele falava, não, eu não comi. Comeu meu sanduíche? Para de comer meu sanduíche. Ele falou, dona Filona, dona Anita, menina, olha pra mim. Eu não comi, ela comeu e fecha a porta. Por que comeu? Porque o Scott disse que foi você. Então o Scott estava na organização de fazer o Daryl sofrer pela mão da Anita. Só que uma hora até o brinquedo dele, ele pega tanto que ele esmaga esse brinquedo. Ele começa, gente, a fazer cocô e a vomitar. Eu fico imaginando a pessoa enfiando o dedo... Não, eu não entendo. Na banheira. Na banheira. Onde era o banheiro deles, dois. E o Daryl ficava horrorizado, porque ele tinha que, inclusive, limpar aquela sujeira nojenta dele para ele poder tomar banho. E o Scott chegava para a Anita e falava, olha o que o Daryl fez. Ele fez cocô e vomitou na banheira. Gente, a Anita achava que ele estava com ciúmes, que o Scott estava ficando mais tempo também. Pelo amor de Deus, mas ela caiu nessa história dele. Ela chegou a brigar com o Daryl, porque sabe aquelas pastilhas que você põe na privada, aquelas coisas azuis e tudo mais, que ela falou, cadê minhas pastilhas de privada? O Scott falou que você que pegou. Ele falou, eu não peguei pastilha nenhuma, pegou, devolve minha pastilha de privada. Então eram coisas, assim, desde coisas do cocô e do vômito na banheira, até essas coisas idiotas. E o Daryl ficava atrás da Anita, olhando, o Scott ficava atrás da Anita, olhando para o Daryl e rindo. E tirando sarro e falando, tá vendo? Eu sou melhor que você. Só que esse avançar vai chegando num ponto que a Anita chegava, estava tudo bagunçado, o Scott falou que era o Daryl que tinha feito, ela acreditava. Até que o Scott consegue convencer a Anita de que ela deveria, com ele, chamar a polícia e falar que o Daryl teria empurrado ela, teria tentado bater nela, teria tentado fazer alguma coisa com ela. Ou seria, é um crime, contra o idoso. O Daryl chega na casa, põe a mão, põe a chave e não consegue abrir a porta. Isso já tinha acontecido alguns dias antes, ele chamava a polícia chegava, porque você não pode, uma pessoa que está morando, simplesmente você tirar a pessoa, pela lei dos Estados Unidos. E o filho, ouvindo, falou, pô, mas esse filho também não foi lá fazer nada? Puta filho bundão, não foi ver a casa da mãe? A mãe falando que estava com esses problemas, o filho não levanta a bunda dele, anda lá e vai lá e fala, o que você está fazendo com a minha mãe? Sai da casa da minha mãe? Não, não faz isso. Mesmo se fosse o Daryl fazendo isso, mas ele já sabia que tinha uma situação estranha dentro da casa da mãe dele. E não foi fazer nada. Quando o Daryl chega nesse dia e põe e não entra, ele chama a polícia fala, fique aí. Ele fala, tá bom, tô aqui. Quando ele chega, ele é preso, porque ele não sabia que a Anita e o Scott tinham inventado para a polícia que o Daryl ficou empurrando ela. Esse cara vai preso, esse cara fica 100 dias na cadeia. Olha o prazer do Scott em fazer isso. Só que aí você tem uma realidade. A realidade ela vai se estabelecer. Você pode ficar falando que fui eu. Se eu sair, vai continuar existindo, então você sabe que não fui eu. Então o que acontece? Quando o Daryl é tirado da casa e os 3 gatinhos lá ficaram, ai minha mãe, esses 3 gatinhos, ódio desse homem. Eles vão para a cadeia, a casa continua existindo e as mentiras do Scott continuam acontecendo. Só que não tem mais para quem dizer que não fui eu, foi ele. Não tem mais ninguém lá. E aí o Scott, mas ele coloca o terror na casa da Anita. Desde deixar tudo muito sujo, porque lembra que eu te falei que no outro apartamento, o quarto dele era uma imundície, que até a casa dos Nardoni era mais limpa. Ele começa a fazer isso na casa inteira da Anita. Ainda mais sendo uma senhora idosa, porque aí ele dominava fisicamente mais fácil. E a Anita começa a guardar tudo no quarto dela e a trancar. Desde papel higiênico, porque ele pegava tudo dela. E a casa foi dominada por ele. Tem até uma vez que o Daryl começa a gravar as coisas que o Scott falava xingando ele,
E aí, quando ele percebe que está sendo filmado, ele muda, dizendo que ele está nervoso por causa dele. Ele é um safado, ele é um mau caráter, ele é um narcisista, sei lá o que ele é. É do mal, ser do mal. E ele começa a atormentar a Anitta. E a Anitta fala isso para o filho dela, que não levanta aquela bunda da cadeira e fica chorando no documentário. Fala assim, você está chorando porque você não fez nada, né, bundão? Aí ele não levanta aquela bundão da cadeira e vai até a casa da mãe e fala, para de mexer com a minha mãe. A mãe quer com a minha mãe isso. A mãe come. Não chega no segundo minuto. Mas nunca. Eu não entendo esses filhos que não fazem nada pelos seus pais. Principalmente uma mãe amorosa, como ela sempre foi com ele. Não tem motivo de ele falar, eu odeio minha mãe nunca me olhou, por que eu vou olhar para ela? Não tem isso, imagina. A Anitta começa a ser ainda mais massacrada pelo Scott dentro da casa dela. E ela começa a ter muito medo, muito medo. Ela fala pro filho, o filho fala para ela, compra um gravador digital, começa a gravar tudo. Gente, pelo amor de Deus, compra um gravador digital, começa a gravar tudo. Vai lá você e tira esse cara da casa da sua mãe. E ela começa a ficar com medo e ela conta para a nora dela que ela tinha mentido para a polícia. Que, na verdade, ela não tinha sido empurrada pelo Daryl, que estava preso. Eles ficam super bravos e falam, você vai agora lá no promotor, fala que você cometeu crime de perjúrio e fala a verdade, fala que você foi organizada por esse Scott, vá lá e resolva isso. Ela vai, fala para o promotor que ela mentiu, que o Daryl não tinha feito nada, e o Daryl sai da cadeia. Ele sai, entristecido, ele até fala que na cadeia ele ficou pensando todo dia como se vingar dela. Logo, o cara é inocente, não fez nada. Pô, foi super parceiro dela, e ela ainda pega e fica do lado de um homem horroroso. Não dá, né? Ela então, ele sai e ele... Desculpa, gente. Tá muito seco São Paulo, você vai ficando seco. Ela então segue a toada com o... Foi lá, contou, o Daryl sai da cadeia e vai, inclusive, com o policial buscar as coisas dele na casa da Anitta, né? O policial vai junto e tal, e ele percebe, o policial saca que ele tem uma coisa muito estranha. A Anitta pede desculpas pro Daryl e ela conta para o Daryl que o Scott tinha matado os 3 gatos dele. Como pode uma pessoa aceitar a morte dos 3 gatos? Eu não consigo. A morte dos 3 gatos, ele fez com o Daryl o que a mãe fazia com ele. Sendo que o próprio Scott tinha 2 cachorros, pelo jeito bem chatos. O que acontece? O Daryl fica arrasado, que os 3 gatos que eram a vida dele. Ele fala, eram os meus filhos, ele matou os meus filhos. E ele sai, e o policial fala, nunca mais volto nessa casa sozinho. Ele fala, eu nunca mais volto nesta casa e ponto. Quero nunca mais olhar para esse lugar. E ele vai embora. Passam os dias, o Scott vai ficando mais violento. Lembra que eu te falei que o filho dela falou para ela gravar? Num dia específico que tudo vai acontecer, ele fica ainda mais, porque ele era bastante alcoólatra. Ele era um alcoólatra que ia muito para a violência. Então ele bebeu muito, tal, não sei o que lá, e ele pega... E ele discute com a Anitta, e a Anitta põe o gravador e deixa ela ali não ver. E ele caceteia essa senhora, é uma gritaria, ela fica falando, ele responde, ele acaba com ela, e ele termina, e ela liga pro filho, fala, e o filho pega, vamos lá ver mamãe. Ele até fala, eu já tinha resolvido que nem que eu tivesse que pagar, ele ia sair. Meu moço. Não pode, você tem que defender a mamãe. Ele não defendeu a mamãe. Ele tá no caminho tentando ligar para a mãe não atende. Ele lá pega e liga para a polícia e pede para a polícia ir até a casa. Quando a polícia chega, essa senhora está morta na piscina, afogada. E o Scott está peladão, bêbado, no sofá, no quarto dele. E ele começa a falar para a polícia que quem matou foi o Daryl. E que ele estava com muito medo do Daryl, porque ele tinha saído da cadeia. Ele estava com muito medo do Daryl, ele estava super apavorado, ele estava ali fechadinho no quarto, que ele não fez nada, porque ele estava com muito, que o Daryl é muito violento. Só que a polícia ali está e vai, inclusive, checar, tudo rápido, assim mesmo, e o Daryl tinha ficado na morte, no momento da morte, o Daryl estava hospitalizado. Ele estava dentro do hospital, estava dentro de um quarto no hospital, sendo monitorado, porque ele teve um problema de estômago, alguma coisa assim. Então ele nem podia estar na casa da mãe dela, na casa da Anitta, até porque ele tinha uma ficha médica que comprovava que ele estava no hospital. E, olhando a casa, fazendo perícia da casa e tudo mais, uma policial
que é ótima, ela parece... Gente, ela é... Mas aquela mulher é maravilhosa, ela é fantástica, eu queria ser amigo dela. Ela pega e ela, mexendo, ela vê o gravador e ela dá play. Quando ela dá play, ela descobre que a Anitta gravou a própria morte. E que com aquela prova, não tinha, era, como dizem, batom na cueca. Não tem, não há o jeito. O Scott mantém ainda que não foi ele, porque você tem que provar que foi ele, não basta só você ter certeza que foi. E a Anitta, e ele está ali conversando com o Scott estava em prisão temporária, e ele falando que não foi ele, que não foi ele, que não foi ele, que foi o Daryl, que se não foi o Daryl, então foi outra pessoa, que vem dizer uma pessoa que ele ficou muito assustada, deve ser algum ex-inquilino, que procure esse outro ex-inquilino. Mas essa mulher acha esse gravador, e ela chega para ele e fala, e se eu te contar que a Anitta gravou todos os seus últimos minutos de vida? Ele entra em desespero, porque ele já sabe que não vai dar certo. No final, ele acaba sendo julgado, não tem o que fazer, ele vai ser julgado, e ele foi condenado a 25 anos de prisão. Na verdade, é aquelas coisas dos Estados Unidos, ele foi julgado e falado, você matou. Tá para sair ainda a sentença dele, que ele vai pegar de 25 anos a prisão perpétua. Eu adoro essa sentença, você não sabe quanto tempo o cara vai ficar, porque a revista, cada não sei quanto tempo. Então, em princípio, ele pode ficar no mínimo 25 anos, mas ele pode ficar em prisão perpétua. Eu acho maravilhoso isso. O fato é que ele está preso pela morte da Anitta e o homicídio dela foi resolvido graças a ela mesma, graças a essa destreza de ela ter colocado esse gravador, que eu nem sabia que ainda existia, um gravador digital, porque hoje a gente grava tudo no celular, né? Então, mas ela não gravou no celular, não. Ela gravou no gravador digital e ele não percebeu, ele não viu. Então, no fim, foi o que o filho falou para ela fazer foi bom. Mas ele devia ter lá ver, né, gente? Ele se culpa. Não, mas pode se culpar mesmo, não tem o que fazer. Eu não tenho perdão, não tenho que fazer nada. Quem tem que perdoar é tua mãe, não sou eu. Não morri na mão do Scott e eu nem pedi ajuda para você. Então, mas que fica aqui uma dica para todos os filhos cuidarem melhor dos seus pais, principalmente idosos, fica, né? E outra coisa que eu digo também, se você não tem bolso para aquele lugar que você quer morar, vai morar num lugar que você tem bolso para pagar. Eu não entendo, as pessoas elas fazem umas dívidas de coisas tão... Não, eu quero a Ferrari, mas você não pode viver... É um carro que vai te levar para um lado e para o outro, e esse carro não vai te dar dor de cabeça. Você não vai ficar com dívida, você não vai ficar angustiado para pagar. Não que você não possa fazer, mas a dívida ela tem que caber no seu bolso. E eu falava para ele, eu nunca quero estar num lugar que eu fique angustiado, que eu não possa arcar com aquilo. Não, vou para um lugar menor, mas vou para um lugar que eu possa dormir em paz e não colocar alguém para dormir na minha casa dessa maneira, dessa sublocação. Eu acho perigosa, eu não estou dizendo que é Airbnb não, porque o Airbnb é outra enfermaria, que Airbnb virou verbo, né, de locação. Como você falar, vou pegar um Uber, na verdade você está pedindo um carro de aplicativo que não pode pedir um outro que nem Uber mas você fala Uber, virou sinônimo de categoria. Então, locar um quarto para uma pessoa, colocar uma pessoa dentro da sua casa, você tem que buscar referências. A não ser que você faça o Airbnb, porque o Airbnb por si só, ele vai ser referenciado, a pessoa só vai conseguir ir referenciado pelo Airbnb. É que você tem outros aplicativos de locação, que é onde a dona Anitta colocava o anúncio, que eles não têm essa preocupação de saber quem é a pessoa. Então, é melhor você pagar taxa para um lugar que está te dando segurança do que você querer ganhar 100% do negócio e você acabar morto, né? Que é o que vai acontecer agora nessa outra história do Moradores Indesejados. Assim como a Anitta, a dona da casa, não se preocupou em buscar referências de quem ia morar na casa dela, a gente tem que também buscar as referências de para onde nós estamos indo. Por quê? Isso eu gosto também de plataformas como Airbnb, hotéis e tudo mais. Para você poder ir à casa de alguém, o próprio Airbnb te checa muitas coisas. E também nesses classificados que existem, tem essa possibilidade de você cair na casa de uma pessoa que aí não é que você é um morador indesejado, você está indo morar em um lugar indesejado. Esse caso que acontece agora, que é vou pegar o nome aqui, que é muito nome, né, gente? Eu já tenho problema com o nome.
Cadê? É a Jen, o Austin e a Jéssica. Austin e Jéssica, um casal de namorados jovens que eles vêm de uma família menos estruturada emocionalmente. O Austin menos. O Austin tem uma mãe muito preocupada com ele, que tem outros filhos, ele foi primogênito dela, só que ele, com 16 anos, ele vai para as drogas e drogas pesadas. E ela resolve pedir para o filho não sair de casa porque ele estava um drogado insuportável, ninguém tem paciência, e tem os outros filhos que ele poderia colocar droga. Tá certo, errado, gente, não vou me meter nisso. Eu acho que pai e mãe pôs filho no mundo é para ir até o fim, principalmente quando ainda não fez, né? Ele não tem 30 anos, ele tem 16. Então, jogar o menino também na rua, que foi o que aconteceu, o garoto virou homeless, né? Virou sem teto. Eu acho perigoso, mas ok. Mas foi isso que aconteceu no caso do Austin. E ele conheceu a Jéssica vizinhos ali e os dois entraram nas drogas. E aí você vai até ver que a Jéssica tem parentes também com drogas e o próprio Austin tem parentes com drogas. Só que a história começa num outro ponto. É um prólogo melhor do que esse que eu estou trazendo. Tudo começa porque duas malas são encontradas à beira, um muro de pedras, assim, com o mar. O mar devolveu uma mala. Umas pessoas no TikTok, umas meninas de TikTok, vão abrir essa mala e encontram um corpo. E isso daí, inclusive, viraliza, vai para tudo que é lugar e tal, não sei o que lá. E choca aquela região. Os Estados Unidos é uma região muito segura, inclusive. Não deve ser tão segura porque é cheio de gender, mas tudo bem. É uma região ali dos Estados Unidos que não é normal, nem no Brasil é normal você encontrar uma mala com corpo. Toda vez que você encontra uma mala com corpo, vira notícia grande, vira caso do canal, vira tudo, porque é uma coisa fora do comum. Então essa mala é encontrada com um detalhe. Quem são essas pessoas? Encontram duas cabeças dentro da mala. Encontram um dorso, que era feminino, em pé, mas não encontram outras partes, principalmente do corpo masculino. Então ele segue para a perícia e quando chega no legista, só pelas impressões digitais já se determina e descobrem que é o Austin e a Jéssica, aquele casal que eu falei no começo, um casal muito jovem que tinha saído de casa por conta de drogas e tudo mais e que os pais não estavam falando, não estavam conseguindo falar com ele há alguns dias, mas isso que era meio comum de ele ser, de não atender telefone ou o telefone ficar desligado. Só que a polícia não sabem, por enquanto, só descobriu que é o Austin e a Jéssica. Agora, por que essas pessoas estão dentro da mala? Aí eles vão descobrir que os dois eram namorados, que o menino tinha problema com droga, que ela também tinha problema com droga, que ele estava morando literalmente na rua, que ele foi morar em albergue, até que uma tia do Austin, que também tem problema com drogas, morava num trailer dentro da casa de um homem chamado Michael, ou Mike, que eles falam é Michael ou é Mike, desse homem chamado Mike ou Michael, que essa tia tinha um trailer que esse homem, Mike ou Michael, para a polícia não saber qual era o nome, alugava quartos para pessoas que não por plataformas sérias como Airbnb, mas sim por esses lugares ou por indicação. E essa tia, inclusive, fazia o café da manhã e a limpeza na casa desse Mike, ela era meio que caseira desse cara, e ela com isso conseguia ter um lugar para deixar o seu trailer. Essa mulher estava indo embora para outro lugar e ela indica para o sobrinho dela, o Austin, e para a namorada dele, a Jéssica, a irem morar no Mike, porque ele ia precisar de um caseiro que eles poderiam ir morar lá. Então eles vão morar num lugar indesejado, eles não são os moradores indesejados. Eles vão até a casa desse Michael. E esse homem, eles vão para essa casa, os dois chegam, a polícia vai fazendo esse desenho todo. Quando eles vão morar nessa casa, eles acham o cara estranho. Por quê? Esse cara, ele era esquisito. Ele tinha câmeras em todos os lugares da propriedade dele. Uma propriedade bonita, com jardim, com tudo e tal. Ele tinha uma casa, uma edícula. E os dois foram morar ali. E aí você vai descobrir outros moradores que passaram por ali, qual é a característica do Michael, de como que ele era estranho e esquisito, até porque ele também tinha problema com drogas. Tem uma mulher que aparece, que é muito interessante, que eu não entendi se ela estava vindo da Suíça para os Estados Unidos ou indo para a Suíça, mas tem um determinado momento que ela precisa de um tempo, de um espaço,
até ela mudar para ficar. E ela cai na casa desse Michael e ela tem inclusive 2 cachorros, que ela era apaixonada pelos cachorros. E o Michael tinha um galinheiro. Tinha um galinheiro na casa, tinha outros cachorros, tinha um cachorro, ele tinha um chihuahua que vivia atrás dele e tal. E ela até tem uma boa relação com esse Michael. Eles vão um dia passear e esse Michael tá com o cachorrinho sempre sem coleira. E eles falam, cadê o cachorro? O cachorro tinha sido atropelado 2 ruas antes. E ele ficou horrorizado, ele pega esse cachorro e dorme com esse cachorro. Esse Michael dorme com esse cachorro por 3, 4 dias na cama, o cachorro morto, e deixa ele no congelador. Ele não quer se desfazer do cachorro de maneira nenhuma. E aquilo ela percebe que ele já fica ainda mais atordoado. E ele vivia muito no porão, que era onde era a central de monitoramento dele da residência. E tem até essa mulher conta que um dia ela teve que atender o pai dela, que tinha passado mal, tinha que ficar, e ela deixa os cachorros com ele cuidando. Aí ela chega lá no pai, fica 2 meses, e ele avisa o Michael, olha, seus cachorros fugiram. E os cachorros dela tinham chip, e ela fica muito nervosa, ela cuidando do pai que está para morrer, e buscando, um dos cachorros é encontrado através do chip. Ele manda o vídeo para ela, o cachorro está super felizinho e tal, mas o outro não. Quando ela volta para a casa do Michael 2 meses depois, ela pergunta, pô, mas como é que saiu e tal? Ela chega na casa, chovendo, tem uma coisa muito de filme de terror, ela contando, tá uma chuva muito forte. Ela entra na casa e ele chega com uma galinha, segurando uma galinha, e fala, eu matei o seu outro cachorro. Ela fala, como você matou meu outro cachorro? Ele falou, porque ele pegou um dos pintinhos da minha galinha. E ele conta, eu matei o cachorro. E ele diz até onde que tá o cachorro e tudo. E, 11 da noite, meia-noite. Eu não entendi essa mulher não pegar um Uber e ir embora, mas ela dormiu lá e foi embora no dia seguinte. Então ela já tinha, ela ajuda a contar já características de como é a mente doente, porque o cara matar um cachorro, boa coisa, não é, né? A polícia, então, consegue chegar até o Michael, que diz sempre que os dois tinham sido, o Austin e a Jéssica, teriam ido embora, que ele não sabia deles. Sendo que vai se levantando histórico, inclusive criminal desse Michael, ele tinha já coisas com roubo, isso, aquilo. Na verdade, o Austin e a Jéssica estavam trabalhando para o Mike em roubos de carros. Porque o Mike tinha como trabalho dele, ele comprava carros em leilão, arrumava e vendia. Só que para arrumar ele precisava de peças. E por que não também roubar um carro e vender para gente que não quer nem saber da documentação? Então ele já estava na bandidagem muito forte, e o Austin e a Jéssica eram essa mão de obra dele, que iam roubar carros e levavam os carros para ele ali, eles não queriam mais. E, claro, em tudo isso o que vai ter? Vai ter arma dentro da casa, tem arma, todo mundo tem arma ali, né? A arma tá para todos os lados. O Austin e a Jéssica, ele chega a relatar para a mãe dele que ele está com receio de morrer. Ele chega a falar, olha, se acontecer alguma coisa comigo, você sabe que foi o Mike que fez, porque ele não estava conseguindo se desvencilhar tão fácil assim dele. De novo eu pergunto, seu filho fala uma coisa dessa, por que você não guarda o seu filho em casa? Chama a polícia, fala, olha, mas ele está na bandidagem também, sim, mas ele pode já estar vivo. Cada um com as suas justificativas. Mas o fato é que o Austin avisa, inclusive, e a Jéssica avisa também a parte da família dela. E ele segue. Com os corpos descobertos, não adianta você ter certeza que é o Mike, você tem que buscar as provas, como eu falei na outra história, você tem que ter a prova de que foi ele quem matou, porque o Mike, ele nega, ele segue negando até hoje, ele nega que ele tenha matado. Mas aí o que a polícia vai conseguir? Buscar novas provas que colocam o Mike como autor. Provas importantes, desde testemunhais como local do crime. O Mike, ele vai ser colocado nele como autor pelas como foi Nardoni, por provas periciais. Por quê? A polícia consegue redesenhar o celular dele, pega pelas herbes, também como foi assim a Mércia na Kashima, pega pelas herbes e redesenha por onde ele passou antes de desligar o celular. E ele faz exatamente no horário X, por onde ele tinha ido, exatamente nos lugares, porque é encontrado uma segunda mala em um outro lugar depois.
com mais partes dos corpos, mas não todas as partes dos corpos do Austin. Ele não tinha sido encontrado ainda, muitas partes deles teriam sumido. Depois é encontrado partes do corpo dele, já devia ser apenas osso, na floresta ali da região. Acho que é Seattle também que ele mora. O que ele faz? Ele desenha o carro, vai exatamente onde a primeira mala é jogada, depois onde a segunda mala é jogada e depois desliga, que deve ter tido uma terceira mala. Porque eles sabiam que tinha um range de tempo que eles deveriam ter morrido e um tempo para eles quartejar o corpo dele. Então a polícia consegue ter o desenho das herbes por onde ele passou, que batia exatamente no mapa de onde as duas primeiras malas foram encontradas. Daí o desligamento, você não sabe para onde ele foi, ele desliga o celular. Você tem uma testemunha, porque depois que os dois morreram, a mãe do Austin vai até a casa e fala, cadê meu filho? Ele fala assim, não, ele saiu e me deixou toda essa bagunça ainda aqui. Ele até manda fotos e tudo mais. O pai reconhece todas as roupas que ele sabe que são do filho, porque é ele que comprava as roupas para o filho. E aí eles falam, mas ele não deixaria tudo para trás, porque a única coisa que eles tinham eram as roupas. Ele não deixaria as roupas dele para trás, porque ele não tinha mais nada além daquilo. Ele era literalmente a roupa que era o único bem que ele teria na vida, eram as roupas que ele não deixaria. Porque ele queria dizer o seguinte, eles pegaram e foram embora. E eu estou tendo que arrumar toda essa bagunça que eles deixaram aqui. Uma pessoa, uma mulher, vai morar na casa, logo em seguida da morte dos dois. E ela conta, logo em seguida da morte, mas ainda antes do esquartejamento. Ela conta que eu não entendo por que ele deixou ela viva. Não sei. Ela conta que quando ela chega lá, o quarto tinha recém-pintado, que ele fala que um casal tinha largado tudo e tinha deixado uma bagunça na casa dele. Essa mulher, em determinado momento da noite, ouve um barulho e abre a porta do quarto. Quando ela abre a porta do quarto, ela vê um corpo passando com uma mão para cima. Cara, se eu vejo um corpo passando com a mão para cima, meu filho, você não vai me... Eu saio correndo. E essa pessoa ficou com muito medo. E o Mike nem ameaçou. E essa mulher foi embora. E essa mulher tinha visto que tinha buracos de tiros no quarto, que era o quarto onde o Austin e a Jéssica tinham sido assassinados. E ela vai embora. Quando descobrem os corpos, que ela vai juntando, essa pessoa procura a polícia e conta, olha, foi tal dia que aconteceu isso, que eu vi essa mão, tem esse buraco, tem isso, aquilo, e a polícia sabia que era um depoimento forte e verídico, porque nada do que essa pessoa falava tinha saído na imprensa. E aí eles conseguem periciar a casa, por conta, eles conseguem um mandado de pericial lá para poder fazer a perícia na casa, e é constatado que aqueles são buracos, acham as balas, não acham a arma, mas falam que aquelas balas saíram todas da mesma arma. O Mike fala que o Austin tinha atirado, que tinha ficado louco no dia, ficou saindo atirando. Aí testemunhas, aí os vizinhos, quando vem a polícia chegando, falam assim, vocês chegaram só hoje da ligação que eu fiz? Que ligação? Aí eles contam, tal dia eu liguei para a polícia e tem a gravação, tem as duas, eles ligam 2 vezes falando, estamos ouvindo tiros e pessoas gritando por socorro, estamos ouvindo tiros e pessoas gritando por socorro, a polícia não chega. Quando a polícia chega um policial com muito pouca boa vontade e olha e fala assim, não estou ouvindo nada, vai embora. Fui. É um absurdo, você vê que isso tem no mundo inteiro, né? Graças a Deus a gente não está sozinho nessa, senão a gente se sentiria o pior do mundo. Porque tem polícias e tem polícias, tem policiais e tem policiais, são seres humanos, você tem gente que é policial e é policial. Imagina, você pega os policiais que eu conheço, eles teriam entrado na casa e falaram, não, aqui, cadê o barulho, cadê o homem? Bate na porta e fala, sai, porque eu bati na porta e ninguém atendeu. Pô, você tem 2 ligações falando que o cara tá gritando por socorro, falando não faz isso, e ouvindo tiro. A polícia tem que investigar melhor. Bom, mas não foi isso que aconteceu. Então, ali, eles conseguem descobrir até o dia e o horário que eles foram mortos pelos tiros. Pericialmente, na casa, eles veem as balas, descobrem, não acham a arma, mas descobrem que aquelas balas saíram do mesmo revólver e que os corpos, pelo corpo, se eu não me engano, pelo corpo do Austin ou da Jéssica, um dos dois tinham 4 buracos de bala. O outro corpo não tinha, porque deve ter sido da Jéssica, então, porque o corpo dele que não foi encontrado naquele momento. Então, eles
saíram do princípio que se a Jéssica morreu por tiros, ele também deve ter morrido por tiros. Então, você sabe que o corpo tem bala, só que não tinha o projétil não estava lá. Com isso, ele tinha deixado, ele limpou tudo, mas ficou um pouco de sangue que ele não viu na madeira. E esse sangue era exatamente o sangue do Austin. Com isso, é muito interessante, porque com isso a polícia fecha o caso pericialmente, porque ele continua não topando ter matado ninguém, muito menos esquartejado. Mas o cara mata um cachorro. Uma pessoa que já sai matando bicho, para mim, realmente é como o Guido, a Ana Beatriz, todo o Carlos, a Rosângela fala. Se mata animal, cara, é só o começo, é o prazerzinho baixo. Se ele matou mais gente, a gente não sabe. Se ele matou outros inquilinos, não sabemos. O interessante é que você vê a casa hoje, a casa está completamente abandonada. Completamente abandonada. É um terreno bom, um terreno grande. Tem imagens de ele falando na polícia. É engraçado porque ele estava na época de máscara. Eu adorava gente que usava máscara com a máscara aqui, né? Abaixo do nariz. Eu falava, então tira, porque só está te deixando estranho. E ele ficava com a máscara aqui falando que não foi ele, que imagina, que ele não sabe, que eles são muitos amigos. Ele é muito amigo do Austin, da Jéssica, que já foi. Não dá. Então, pessoalmente, ele foi condenado a 46 anos de prisão. Ele tem 62. E ele não pode pedir liberdade condicional antes de ter 104 anos. Então, ele vai morrer na cadeia, né, gente? Vamos combinar. Então, ele é uma prisão perpétua. E com 62 anos vai para a cadeia, vai ficar, porque ele não pode sair antes dos 104, ele não pode pedir condicional antes dos 104 anos. Então, ele termina a vida na cadeia, que é lugar de gente que mata dessa maneira mesmo, de qualquer maneira. Depois, em 2023, é que foram encontrados, que eu falei, mais restos do Austin numa floresta ali, numa área de mata de Seattle. Então, mas ainda o corpo todo dele não foi encontrado. Ele ainda não tem o corpo 100% para ser... Ele foi enterrado com o que tinha, mas ele ainda tem partes dele que não foram descobertas, ou não serão, porque ele pode ter essa parte e o mar levou, a gente não sabe. O fato é que a polícia conseguiu chegar. Então, este caso eu achei interessante, que você não é um morador indesejado, você vai morar em um lugar indesejado. Você vai morar num lugar perigoso. Não é, no caso, você abriu a porta para o demônio. É o demônio que te convidou para morar no inferno. A gente tem que se preocupar com essas coisas, porque não vale a pena se colocar em risco por bobagem. Principalmente porque você está dormindo, está tomando banho, você fica em lugares perigosos ou com pessoas perigosas em situação de extrema vulnerabilidade. Dormindo é seu maior ponto de vulnerabilidade. Você tomando banho, você está vulnerável. Então, você não se colocar em locais ou com pessoas na sua casa que te coloquem em risco, é também parte nossa de, né, antes de alugar um lugar, entender que lugar que é, ver os outros comentários. Eu sei que tem gente sendo contratada para fazer comentário, mas tem que ser comentário verificado, que chama. As pessoas também... Você vai numa loja importante que tem lá compra verificada. Então, a pessoa que comprou aquilo realmente comprou e está dando depoimento correto, no sentido de ela pode falar sobre, porque ela realmente ela comprou de verdade aqui. Assim como no plataformas de locação de locais, de casas, tem lá também outros comentários de pessoas que passaram por ali. Vale sempre ler aquelas pessoas. Então, vale sempre checar isso daí pra gente não terminar como episódio da próxima temporada dessa série, que com certeza vai ter, que a série é excelente, é muito boa e muito curta. Então essa foram os outros 2 episódios. Se você já assistiu ao outro, completou. Se você ainda não assistiu ao outro comentado que eu fiz, os outros 2 episódios, assista, daí você vai ter também o desenhar de toda a série, toda a segunda temporada do Moradores Indesejados. E se você não viu a série, comece pela primeira temporada, porque é muito, muito boa, muito interessante, muito bem produzida, muito bem feita, histórias muito, muito legais e coisas que a gente traz para a vida da gente. Porque você fica olhando para assim, todas essas histórias poderiam ter acontecido comigo ou com qualquer pessoa que eu conheço, porque são histórias sem ligação. É real. Só o primeiro episódio, que são amigas de 25 anos, que é mais mulher solteira procura. Todos os outros, não existia uma motivação de tempos, a morte foi conectada no momento em que você
clicou, quero alugar este imóvel. Então vamos clicar no lugar certo. Vamos clicar aqui. Não deixe sempre de clicar aqui no canal, que é o lugar certo. Compartilha, curte, faz tudo aquelas coisas clicando, que a gente assim vai seguindo com o canal. Muito obrigado por você ter chegado até o final. Daqui, se você chegou, me conta. Me diga, você assistiu já a série? O que você achou? Me dá também sugestão de outras séries. E me conte quem é o seu inquilino preferido. Quem você gostaria que fosse morar na sua casa? Ou qual o lugar que você gostaria de alugar e poder morar? Me conta aqui se você chegou até aqui no final do vídeo. Obrigado e até mais.